Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3, Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você quer emoção? Vem comigo, torcedor brasileiro. Para foi chuta para Marinho, Marinho do Miro para o time do Fortaleza. Cruzou na boca do gol. Toque de cabeça do Lucero. Vai embora para a linha de fundo. Em tiro de meta para o time do Corinthians bater. Com menos de 15 segundos de jogo. Fortaleza chega com perigo aí. E o primeiro susto depois do levantamento do Tinga na entrada da grande área. Lucero sobe de cabeça sozinho. Ninguém na marcação dele. E manda para fora o Ulisses. Porque o Gil ficou marcando a bola, né, Zaidan? Exatamente, estava mal posicionado, foi atrasado para a bola. Se o Lucero tem um pouquinho mais de calma aí, ele mete no canto, aí não daria para o Cássio. É verdade, motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99. A bola volta com o time do Corinthians, tenta ser jogando pelo campo de ataque, para foi junta para Bruno Mendes, tenta levantar no campo de ataque para Yuri Alberto, perde o lance, vem, briga, ganha. Ela volta na intermediária com o Moscardo, tenta o toque de bola para o time corintiano. Já sai jogando para o direito do campo de defesa, vem Timão, desce o morro. O Oliveira domina, abriu para o setor de esquerda, cá para ataque, bom toque de bola do Juliano. Esticou para Bidu, Bidu domina para o Timão, vem para o cruzamento, levantou na boca do gol, Yuri Alberto tentou de cabeça, mas ele vem para fazer a falta. Tá parado, falta de Yuri Alberto em cima de Tite, falta campo de defesa para o Fortaleza bater. Ele foi tentar fazer a proteção em cima da bola, mas acaba fazendo uma sobrecarga, empurrando o Tite, atleta do time do Fortaleza. A primeira falta da partida. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Alô, Sônia Rodrigues, José Curtido, o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado, Sônia Isaura em Mongaguá. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, vem para brigar, Yuri Alberto escora a jogada para a direita, vem para o toque de bola, Coutinho, domínio do comando de ataque, vai para fintalhar o Maná, ele perde o lance, bola volta com o time do Fortaleza que tenta ser jogando com Tite. Tite domina no campo de defesa e sai para o jogo, mas diz aí, no clássico da semana, quem leva o time da casa ou visitante, viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogo brilhou, e vem Marinho, tenta o toque de bola, vem para travar a zaga do Corinthians, vem para cortar o perigo de qualquer maneira, tira dali de qualquer maneira, Caetano
a bola volta com o time corintiano. Domina Bidu, ele prende o lance no campo de defesa, voltou para Caetano. Caetano escora a jogada na esquerda para Bidu. Bidu tentou, toca ele para Juliano, tentou partir o time do Corinthians pelo setor de direita. Bidu toca na bola, volta, Coutinho no meio de campo. Recolhe o Corinthians pela direita, houve a falta, o árbitro manda seguir, vantagem do Timão. Bruno domina no campo de defesa para o time do Corinthians, abriu na direita, soltou o campo de retaguarda para Maná. Ele prende o lance pela direita do campo de defesa. Maná voltou para Juliano. Juliano domina pelo seu campo de defesa, vem para Pinto em cima da marcação no primeiro, prefere voltar para Gil. Gil para Caetano, o Corinthians do esquerdo, 3-5-2. Domínio do campo de ataque, Caetano estica a jogada pelo setor de esquerda. Bidu tentou o domínio, perdeu a bola, vem na recuperação, a bola bateu nele, voltou, aperta Bidu, vem para tocar da bola, Tinga tira. Explode no Bidu, tiro de meta para a equipe do Fortaleza bater. Uma oportunidade no Corinthians, chegada no Caetano para tentar com o Matheus Bidu, que domina errado, Tinga corta essa bola. Tiro de meta para o Fortaleza cobrar. Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance e expertise da melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta do toque de bola, você ligado na Bandeirantes. Vem comigo, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bruno Porto tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Paulo Roberto Zago também ligado na Bandeirantes. Com Mariceu Oliveira, obrigado. Matos Filho, Cícero Peixoto, torcido pro Timão. E vem pro toque de bola, tenta descer o time do Corinthians no bate, rebate, a bola volta com a equipe do Fortaleza. Tenta o toque de bola no meio, Zé Wellington. Ele tenta o toque de bola, voltou da esquerda com Tite. Tite domina pra esquerda, tá aberto o Bruno Pacheco. Ele tenta o toque de bola, voltou pra Bruno Pacheco, prendeu linha lateral do gramado, leva para dentro, vai pra finta, volta para Tite. Ele domina pelo seu campo intermediário, tenta esticar a jogada pelo setor de esquerda. Abriu bom lance no comando de ataque, desce com perigo, vem cruzamento na grande área, a bola passa por todo mundo, dominou na cara do gol, Cássio fecha, faz a defesa, o goleiro do Corinthians na chegada pela direita do Tinga. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time corintiano, já parte pelo setor de esquerda, Juan Oliveira tentou ganhar o lance, não consegue, a bola volta, campo de defesa com o time do Fortaleza para sair jogando. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Matos Filho, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência. A bola volta do toque de bola com o time do Fortaleza pela direita do campo de ataque, Pochettino, ele prende o lance, abriu pro toque de bola de Tinga, domina para a intermediária do campo de ataque, abriu jogada com Caio Alexandre, ele tenta bater, vem para travar, Juliano vem o lance para o time corintiano, domina o time do Corinthians, vem com o Moscardo, ele tenta o toque de bola, passa errado, no meio do caminho tentava a jogada individual, exagero, Moscardo põe na bola para fora, o zagueiro é lateral para o Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, manual para o time corintiano cobrar. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogado 5 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você. Fortaleza 0, Corinthians também 0. Vem Timão, tentou o domínio na esquerda, perde a bola o time do Corinthians. Aperta na marcação pela esquerda, tenta ganhar Pedro. Ele não consegue, a bola volta com o time do Corinthians, sai jogando, recolhe a jogada, Coutinho, campo de defesa, Bruno Mendes. Abriu na direita do campo de retaguarda, vai para o toque de bola para o time corintiano. Que domínio do comando de ataque, a Pedro vem para a direita, vem do toque de bola, Coutinho, nem o Maná. Maná prende para Gil, domínio do campo de defesa para Caetano. Caetano recolhe para o time corintiano. Ele prende pelo campo de defesa, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem para o domínio, Pedro tá tomando a falta. Tá parado o jogo intermediário, campo de ataque, falta para o time do Corinthians bater. Foi do Brits, jogador que foi tentar desarmar essa bola do Pedro, só que no meio do caminho acaba passando o rodo em cima do jogador corintiano. Oportunidade boa, lado esquerdo de campo, Ulisses. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar na hora das suas compras para casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. A bola já volta no toque de bola para a equipe do Corinthians bater pelo setor intermediário. Domínio do time corintiano, tenta o ser jogando, vem para o toque de bola com Bruno Mendes. Bruno Mendes abre no toque para Caetano, tenta o toque Coutinho pelo setor de esquerda para Juliano. Busca a jogada para Pedro. Pedro domina pelo setor de direito do campo de ataque, deu para Juliano. Já partiu da linha de fundo, vem para o break em cima da marcação do zagueiro. Apertou Pedro, tentou ganhar Juliano. 2 em cima, perde o lance na direita, vem para tirar. Domina o time do Fortaleza, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, Pochettino. Ele ganha o lance, tentou enfiar frente fácil para Cássio. Goleiro do Timão sai do gol para fazer a firme boa defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca. Primeiro tempo, 7 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. 23ª rodada, depois dessa mais 15.
Continua Aguinaldo Soares. Em Taubaté ligado na Bandeirantes. Fortaleza 0, Corinthians também 0 pelo Brasileirão. Alô, alô, na Bandeirantes. Quem fala é você, Enzo. Pelo Brasileirão Série B, o Londrina está recebendo o Ituano no Estádio do Café e vai perdendo 2-1 com 2 gols de Matheus Cadorini. A bola já volta do toque de bola para a equipe do Fortaleza 0, jogando com João Ricardo no seu campo de defesa. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola já volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta, tenta descer o time do Fortaleza. A abertura foi feita no campo de defesa. Tenta Brits domina do campo de retaguarda para o time do Fortaleza. Na direita passa a Tinga. Ele domina, prende no campo de defesa. Lançamento viria para Pochettino. Vem para tirar o perigo. Estica, aperta, toca na bola. Caetano corta o perigo. Bola volta na intermediária para Gil. Gil tranquilo para Caetano. Põe na coxa. Tem na esquerda. Bidu aberto. Toca para Juliano na intermediária. Campo de ataque. Domina para o time do Corinthians. Tenta descer da esquerda. É com Bidu. Bidu prendeu. Abre a jogada para o direito do campo de ataque. Para o toque de bola de Moscardo. Moscardo domina para o time do Corinthians, tenta a finta, perde o lance, vem para fazer a falta, perdeu a jogada, vem para o toque de bola, Zé Wellington, ele domina para o Fortaleza, vai bater para o gol, Gil trava e perde o lance. Moscardo, a bola volta no comando de ataque, num erro do Moscardo, o Gil fica sentindo, a bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, desce o time do Fortaleza, a abertura foi feita à frente do comando de ataque para Guilherme domina, vem para o toque de bola, soltou na meio esquerda, campo de ataque para Caio Alexandre prendeu, soltou novamente para Pochettino, bateu para o gol, passa a direita do gol, a paulada do Pochettino. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E o Cássio dá uma bronca geral em todo mundo aí. Porque deixou livre depois de uma jogada em que o Gabriel Moscardo acaba perdendo a bola para o Zé Wellington. Contra-ataque importante e que termina na finalização do Pochettino. Manda para fora o argentino. 0-0 no Castelão. Alô, Giba, tá no Guarujá, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Grande Giba, ligado na Bandeirantes. O Samuel, o Samuca também tá curtindo, torcendo pro Timão lá no Guarujá. Grande Samuel, para deixar tudo azul do seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é na Cata. A bola volta no toque de bola, tenta Yuri, aperta o domínio, fica no chão, pede a falta, a bola volta contigo no setor intermediário, aperta, tenta descer o time do Fortaleza, sofre a falta. Tá parado o jogo, chega forte Juan Oliveira, tá marcada a falta para o time do Fortaleza, bater Yuri aberto, fica pedindo a falta no lance anterior. É bem verdade que ele perde a bola e depois acaba causando contra-ataque no que ele pediu uma falta do Tite em cima dele. O árbitro não entende, marca a falta a favor do Fortaleza. Meio de campo, lado esquerdo. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99 e vem para o jogo, segura fora, Fortaleza tenta bater para o gol, pega mal na bola Marinho, bate fraco, tranquilo no gol, Cássio faz a firme boa defesa, domina Cássio para ser jogador do campo de retaguarda, torcedor, chegou a hora, no gramado das obras entra em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, os fortaços que constrói o Brasil. A bola volta no toque, domina pelo comando de ataque, tenta descer o time Corinthians, não consegue na esquerda, Tite ganha, a bola volta no campo de ataque, tenta Yuri aberto, chega a bola mal passada, vai embora. Linha de lado, lateral para a equipe do Fortaleza, bater pelo setor de esquerda no seu campo de defesa, lateral para o time do Fortaleza cobrar. Você ligado no futebol Bandeirantes, Zaidan, 10 minutos de bola rolando, 0 Fortaleza, 0 Corinthians. Fortaleza um pouco melhor, Ulisses, está chegando mais. O Corinthians recua muito, mas mesmo assim não marca bem. Daí aquela bronca do Cássio, porque os caras estão dando espaço para o chute, não é? Teve aquele do Zé Wellington, agora o Marinho pegou mal, mas teve espaço para finalizar. E o Corinthians tem dificuldade para atacar, parece que carrega pedra para chegar no ataque. Futebol da Bandeirantes. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet. Jogou! Brilhou. A bola volta com o time do Fortaleza. Domina novamente com Caio Alexandre. Vem por Breca em cima da marcação. No primeiro tento, toque de bola com o Zé Wellington. Ele ganha a jogada pelo setor de esquerda. Abriu o toque de bola para Bruno Pacheco. Ele prende o lance e volta na circunferência central com Caio Alexandre, que abre na direita para Tinga. Tinga tenta chegar, não chega. Lateral para o Timão bater no campo de defesa pelo setor de esquerda. Manual para o time do Corinthians camarada pelo seu campo de retaguarda. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 11 jogados para você conferir. 11h40, primeiro tempo de jogo em Fortaleza, Estádio Castelão, no Ceará. Continua para você, girando o placar da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Fortaleza 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Enzo Ortega. Pelo Brasileirão Série A, o Curitiba recebe o Bahia no estádio Couto Pereira, time da casa que se encontra na última posição do Campeonato Brasileiro com 14 pontos. Ulisses. É o microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcado bola para o time do Corinthians bater no campo de defesa. Corinthians tenta se achar em campo e nesse momento o árbitro chama a atenção do Cássio, é isso? Conversa bastante com o Cássio, inclusive por causa de umas chegadas um pouco mais fortes da equipe do Corinthians. Há pouco o Guilherme deu um drible em cima da marcação de 3 marcadores do Corinthians. Jogador de 28 anos se livrou bem demais acima do timão. Tá parado o jogo, tá marcado novamente. Falta no campo de defesa para o time do Corinthians bater. A bola volta com Bruno Mendes. Domina para o time corintiano, tenta ser jogando com Gil. Gil domina do campo de defesa. Nossa senhora, o passe do Gil foi ridículo. A bola volta no campo de ataque, tenta descer para o setor de esquerda. É hoje, hein, Gil? Domina do campo de ataque, prende a jogada Coutinho na intermediária. Abertura com Tite. Tite domina pelo comando de ataque, vem para a finta, tenta o toque de bola lá atrás com Brites. Brites domina para o time do Fortaleza, tenta ser para o jogo. Aperta Ron Oliveira, ganha o lance, o passe de bola sai completamente errado. Passa mal Pedro. Pedro perde a bola volta no comando de ataque com a equipe do Fortaleza. A abertura vem com Guilherme. Guilherme domina pelo setor de esquerda, vai para a finta, abre o compasso, tentou cruzamento. A bola volta no toque de bola, tentou cortar novamente, curtindo na intermediária. Moscardo tirou. É na volta na intermediária. Brits vem de cabeça, cabeceia a bola. É na volta com o time corintiano. Yuri Alberto tenta guardar o Tite, fica no chão. A bola volta no comando de ataque, aperta novamente o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Já domina o time corintiano, tenta o toque de bola. Coutinho na intermediária. A abertura vem para Moscardo. Ele prendeu o lance, solta o Coutinho para Caetano. Caetano domina para Juliano. Juliano vem buscar o jogo no campo de defesa para o time do Corinthians, abriu para Moscardo, ele prende pelo campo de retaguarda. 0-0 é o placar do jogo, 13 minutos de bola rolando. 0-0, Fortaleza e Corinthians em Fortaleza, no Ceará, no Castelão. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois dessa mais 15 rodadas, a bola volta com o time corintiano, com o Gil que está jogando no campo de defesa. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta do campo de defesa, Gil. Ele tenta ser jogando para Moscardo. Moscardo volta para Cássio. Cássio recolhe pelo seu campo de defesa. Abre o compasso, enfia a jogada para a direita. Dominou para Bruno Mendes. Bruno Mendes domina para a direita e tenta enfiar a jogada para Yuri Alberto. Ele dominou no meio de 2. Perde a jogada. Vem para o toque de bola. Tenta descer o time do Corinthians. Abertura à frente, mas houve a falta. Agora ele marca a falta em cima do Yuri Alberto para o time corintiano bater. Reclama bastante, conversa com a arbitragem, entendendo que não foi a primeira nem a segunda. A terceira falta em cima dele. Falta marcada, setor de retaguarda. A bola volta no toque de bola. Tenta ser jogando o time do Corinthians. Abertura para Moscardo, que solta para Caetano. Caetano já prende o lance, domina pelo seu campo de defesa, vai para a finta, tenta o toque de bola na esquerda para Bidu. Pedro pede pelo meio de campo, recolheu o Coutinho na intermediária. Bolão, Timão, Oliveira dominou, bateu pro gol. A bola explode nas costas do Juliano. Tinha direção no gol e amortece para o João sair e fazer a defesa. Faltou a famosa sincronia entre os dois meio-campistas do time do Corinthians. Juan Oliveira bate de perna direita. Quem estava na frente dele era o próprio Juliano, como uma muralha. Ganha essa bola o time do Fortaleza, 0-0. Altair tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Grande Sabiá no grupo. Quinta Feliz, Sabiá tá ligado. A bola volta lá em Bauru. Domínio do campo de defesa. Tenta descer novamente o time do Fortaleza. A bola foi junta na intermediária do campo de ataque pela esquerda, prende o lance, Bruno Pacheco, ele domina, vai para a finta em cima da marcação, no primeiro dominou, já passou em frente à marcação, tenta o toque de bola para a ponta, levantamento foi feito à frente, trava, Cássio sai para pegar. Domina Cássio, o goleiro do Corinthians faz a firme por defesa e vai sair jogando no campo de defesa. É bola no campo de retaguarda para a equipe do Corinthians descer. Lançamento de Cássio. Cássio busca a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o toque de bola Bidu. Ele prende o lance e faz o giro da marcação para Juliano. Juliano tenta o toque de bola, tentou a devolução completamente equivocada. A bola volta no toque de bola, já perde Juan Oliveira. Ele perde na dividida, passa mal a bola, domina o time do Fortaleza, desce com um Pochettino. Prendeu na direita para Marinho. Marinho domina do campo de ataque, vai para dentro da grande área. Chega o zagueirão, toca na bola, afasta dali, a bola vai embora. Tocou por último Caetano, escanteio direita para o Fortaleza bater. Marinho, que desde que foi contratado pelo Fortaleza, tem 3 gols nessa temporada. Foi para cima do Bidu, perdeu a bola, ganha escanteio, lado direito de campo. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, tá parado o jogo. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Tá parado o jogo, escanteio para o time do Fortaleza bater pelo setor de esquerda no campo de ataque. Se posiciona, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, escanteio cobrado, levantamento no gol muito forte. Passa por todo mundo, tiro de meta para o Corinthians bater. O cruzamento foi do Marinho tentando achar por lá o Brites, mas no meio do caminho acaba perdendo essa bola, ela passa longe do gol. 0-0, tudo igual no Castelão.
A bola volta no toque de bola para ser jogando o time do Corinthians em tiro de meta para Timão Camarada. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. E domina o time do Corinthians, tenta Sérgio com Juliano, esticou jogada para Bidu. Bidu prendeu para o setor de esquerda, cá para ataque, tem Pedro pelo meio. Domina Bidu, vai para a finta, balançou, soltou para Pedro, tentou chegar na linha de fundo. Vem para tirar o zagueirão do time do Fortaleza, tira. A bola volta para Juliano. Juliano toca para Pedro. Pedro domina pelo comando de ataque para cima do Corinthians, vai para cima. Ele tentou o toque, ele bola voltou para Moscardo. Moscardo domina no campo de defesa. Abre a jogada com Bruno Mendes. Bruno Mendes domina para o time corintiano. Tentou o toque de bola, a bola toca. No mergulho do Guilherme, lateral para aqui para o Corinthians. Bater pela direita no campo de ataque. Manuel para o time do Corinthians cobrar. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entra em cena os Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constrói o Brasil. A bola volta do toque, ele fala, recolhe contigo novamente no campo de defesa, o time do Corinthians. Falando em Fortaços que constrói o Brasil, CSN Cimentos, o Corinthians está precisando de uns Fortaços aí, porque na dividida de corpo está todo mundo perdendo, hein? Uma dúvida, Ulisses, principalmente do ataque ali. Você vê que a bola, o Yuri Alberto, aliás, isso é uma constante, né? Ele não sabe jogar de costas para os zagueiros e é assim que ele é obrigado a jogar, porque o time fica lá atrás, metem bola longa para ele sempre de costas para o zagueiro. Ah lá, de novo, meteram a bola para ele, aí ele está reclamando que recebeu a falta, está dizendo que foi a quarta, a quinta, mas ele não consegue girar uma vez em cima do zagueiro. É impressionante. O Corinthians erra muito passe e quando a bola chega no Yuri Alberto é aquele ping-pong, bate e volta, né? Tempo e placar de jogo na Vila Belmiro entre Santos e Cruzeiro, diz aí Bruno Migliozzi. Ulisses, 20 minutos jogados, segue o empate 0-0 entre Santos e Cruzeiro. Há pouco, Júnior Caissara salvou uma bola em cima da linha, quase a Raposa abre o placar. Se posiciona para a cobrança de falta para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque, falta para o time do Corinthians cobrar. Se posiciona para o levantamento à frente, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Partiu Juan, ele cobra a falta, levantou para Gil, mais para o zagueiro toca na bola, vem para ganhar o time do Corinthians. A abertura vem para a esquerda, campo de ataque para Bidu. Bidu tentou o cruzamento em cima do Marinho. Afasta o time do Fortaleza, tira. A bola volta, deixou quicar, vai perder. Domínio do campo de ataque, prende a jogada novamente, recolhe na velocidade o time do Fortaleza. Lançamento no comando de ataque pela esquerda, velocidade, ganhou, não sei se já prendeu, balança de um lado, outro, Guilherme tenta a finta, volta, jogada pelo setor de direita, na direita do campo de ataque, ele prende o lance, solta, Coutinho com Caio Alexandre domina pelo campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola curto no setor intermediário, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola curto na intermediária, o time do Fortaleza para sair, jogando Semicapital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos no Brasil e na Europa, abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/bandeirantes, abra a volta do toque de bola já, domina novamente, tenta descer o time do Fortaleza, ninguém marcou, livre de marcação, vem pra tabela, afasta, a zaga corintiano tira, vem pro toque de bola, o time do Corinthians para ser jogando com Pedro, ele prende no campo de ataque, tentou levantamento à frente, bate errado, Caetano põe pra fora, lateral pro Fortaleza, bater pela direita no campo de ataque, Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro, o tempo não para, Bandeirantes marca. 20 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa primeira de jogo, girando o placar do brasileiro. 20ª rodada de 38, depois dessa mais 15. Continua Corinthians e Fortaleza, em Fortaleza. Fortaleza 0, Corinthians também 0. Alô, Bruno Migliozzi. 22 minutos jogados aqui na Vila. O Santos com dificuldades de chegar ao campo de ataque e ainda não chutou a gol. E aí, Ortega? Também pelo Brasileirão Série A, hoje às 9h30, o Bragantino recebe o Grêmio. O time da casa que se encontra na 7ª posição com 36 pontos e o time gaúcho que se encontra na 3ª com 39 pontos. Ulisses. É bola no campo de ataque, já domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, o time do Corinthians tenta descer lateral. Alô, lateral para o time do Fortaleza, bater pelo setor de esquerda no campo de retaguarda. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida? Tá no Tenda. Cláudio Zaidan fala, 21 minutos ao lado do Manuel. Fortaleza e Corinthians 0-0, excelente o jogo, hein, Zaidan? Mas é problema de falta de qualidade. Você viu aquela bola pro Guilherme lá? Ele e um zagueiro do Corinthians, ele nem arrisca o drible, ele não consegue dominar direito, não consegue fazer um movimento em direção à área, ele sai pelo lado do campo e recua a bola. Ele mata o contra-ataque do time dele.
E olha, Ulisses, o cara que não consegue jogar num gramado desse, ele vai jogar onde, irmão? É verdade, não tem jeito. E o Corinthians precisa se encontrar, né, Zaidan? O Corinthians marca mal e tem uma dificuldade terrível para atacar, né? Não chuta no gol. Um negócio impressionante. A chance que teve, o Juliano estava no meio do caminho no chute lá do Juan Oliveira, né? Estamos chegando ao fim, viu, Zaidan? Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola, tenta ser jogando pelo campo de retaguarda, vai para a finta, prende o lance curtinho na intermediária. É bola para a equipe do Fortaleza bater no seu campo de defesa e sair para o jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domínio do time do Fortaleza, tenta o toque de bola, recolhe no comando de ataque, aperta na marcação. Gil foi atingido na cabeça. Tá parado o jogo, tá marcada a falta. Pancada forte em cima do zagueiro do Corinthians que tentava afastar essa bola, mas no meio do caminho acaba levando quase um chute no rosto. Tá melhor o atleta corintiano, aliás, bastante atendido pelos próprios jogadores do Corinthians. Segue tudo igual, 0-0. 0-0. O Corinthians, o Vanderlei montou mal o time de novo, né, Zaidan? Bom, eu insisto aqui, eu não vejo sentido em poupar jogador depois de 10 dias sem jogar, por causa da data FIFA. Sendo que o próximo jogo é um jogo também do Brasileiro, vale tanto quanto esse. E aí, sem Renato Augusto, desaparece a qualidade, a inventividade, o futebol mas nunca diferente. Tá também, né? É verdade. Não é um jogador. Nunca agora, tá. quando você não tava quando contra você o Palmeiras, tem o cara, não tá contra mas o Fortaleza. Mas aí quando você tem Quer o dizer, cara, um jogador que você não pode contar com ele, Zaidan. Ele é bom, mas não pode contar mais. Mas e hoje essa poderia briga contar. do Vanderlei também, essa briga do Vanderlei com o Maziotti afetou todo o grupo. Os caras gostam do Maziotti. O Maziotti foi o cara que recuperou. Não vamos mentir aqui, vamos falar a verdade, né? Que recuperou o Renato Augusto. Realmente tem um desgaste muito grande, né? Isso aí é mas ruim, quem paga né, o salário deles? Quem paga o salário deles não é o Vanderlei nem o Maziotti, é o Corinthians. Então os caras têm que se matar todo jogo, pô. Não tem essa de Maziotti, de Vanderlei. E o Renato Augusto, ele quase nunca tá, é verdade. Mas hoje ele poderia estar. E aí você deixa fora, porque tem um jogo contra o Grêmio que vale tanto quanto esse. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E tem pro jogo do time do Corinthians. Bom levantamento foi feito na boca do gol. Fortaleza tentou tocar. O árbitro tá dando toque de Bruno Mendes. E tá dando escanteio pro Fortaleza bater na direita. Depois do levantamento do Tinga pro Lucero. Entendeu o árbitro que acaba tocando por último no Bruno Mendes. Mas, pelo menos na minha visão, ele somente a bola encosta em todo mundo ali. Escanteio, lado direito de campo, o Marinho vem pra cobrança. Sebastião Lopes está ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Escanteio novamente no campo de ataque para a equipe do Fortaleza bater pelo setor de direita, vem levantamento na grande área. 0-0, 24 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Escanteio cobrado, levantamento na boca do gol, subiu de cabeça, vem para tirar Caetano. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, já domina Bruno Pacheco. Ele tenta o cruzamento, levantou para Marinho, Marinho prende pelo direito do campo de ataque, abre boa jogada, vem para o jogo Fortaleza, bola batida direta pro gol, vai embora. Linha de fundo, tá parado o jogo, marcado tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Tentativa de deixar o Brites de titular, mas o fato é que ninguém no meio do caminho aparece, apenas tiro de meta, Cássio na bola. Cássio vem rapando, bola em jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. E já domina para ser jogando, tenta o toque de bola. Cássio vai ser jogando com Gil no campo de defesa. Gil domina do campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Recolhe do campo de defesa, o time está jogando com Cássio. Cássio protege, vem para o toque de bola, domina pelo setor de meio de campo. Ele prende o lance curtinho no setor de meio de campo, já recolhe, domina o time do Corinthians. Perdeu o lance na velocidade, vai ser o gol do Fortaleza, a bola batida! Lucero, gol do Fortaleza! Na saída de bola equivocadíssima do Corinthians, o Gil rola a jogada, sabe pra quem? Pro protegido do Luxemburgo, o Juan Oliveira, ele perde no corpo, perde a bola na entrada na grande área, aí a bola rolada pra ele, Lucero encher o pé e abrir o placar pro Fortaleza, 1 pro Fortaleza, 0 pro Corinthians, Lucero, gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Lucero, que você proporciona a torcida do Fortaleza,
Fortaleza abre o placar do jogo num presentaço do Juan Oliveira, que não tem força física, que não tem condição de dominar uma bola, que não tem condição de prender e tocar. Ele perde na dividida de corpo e o gol do Fortaleza sai. Agora Fortaleza 1, Corinthians 0. E se a zaga do Corinthians dormia, o ataque do Fortaleza estava despertadíssimo. Depois de uma falha, depois do passe do Gil para a chegada de Juan Oliveira, que dorme na jogada. Marinho rouba a bola pelo lado direito de campo e vê só o centroavante. Lucero, livre para chutar de pé da direita e fazer o seu 19º gol nessa temporada. 1-0 para o Fortaleza, Ulisses. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E aí, Zaidan? E não houve falta, porque eles estão lado a lado, né? O chamado jogo de corpo, não houve falta, eles disputaram o espaço. O Marinho ganhou, vacilou, foi mal na bola o Juan Oliveira, passe ruim do Gil. E ao desvio no Gil, que mata o Cássio, né? Na hora do chute do Lucero, ela desvia no Gil e tira o Cássio da jogada, né? Tá parado o jogo marcado, lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O time do Corinthians frágil fisicamente. É um negócio absurdo, hein? Hein, Zaidan? Não ganha dividida. E outra coisa, o time marca mal e não consegue atacar. Aí fica difícil, né? Se você não faz bem nem uma coisa nem outra, porque às vezes você não tem um bom ataque, mas você marca bem, você se fecha bem. Agora, dá espaço para outro time, deixa o outro time finalizar toda hora e não consegue atacar, aí é difícil. Fortaleza não faz uma grande partida, tá errando demais tecnicamente, mas procura o gol. É um time que toda hora tá no ataque. O Corinthians não, dificilmente chega ao ataque. A bola volta com o time do Corinthians, tenta ser jogando com o Juliano. Juliano domina pelo comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, sai jogando com o time pelo comando de ataque, vai para o toque de bola. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domina o time do Fortaleza, vem para o toque de bola, a bola foi junta contigo no setor intermediário, prende o lance, balança Guilherme. Ele vem para a marcação, tenta o toque curto para o comando de ataque. Pedro vem para a marcação dele, aperta para ganhar a jogada. Pedro vem, trava, bate no Guilherme, tiro de meta para o Corinthians bater, tiro de meta para o Corinthians cobrar, com amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil. Zaidan, que situação do Corinthians, hein, Zaidan? E não pode negligenciar no brasileiro, né? O que a gente dizia aqui, é um jogo difícil, Fortaleza é difícil em qualquer lugar, imagina lá. Não é à toa que é um time que até via brasileiro pode chegar a Libertadores, faz uma boa campanha. E aí você fica poupando o jogador e mais, né? Faz tempo que o Corinthians não joga bem, né? E não é com o Vanderlei que começou isso não, também com o Vitor Pereira, com todo mundo. É um time com muita dificuldade técnica, né? E um elenco mal armado, um elenco mal organizado pela diretoria de futebol. Alô, Patrícia Veronese, tá ligado no microfone Bandeirantes. Flávio Gaspareto também curtindo o sonsaço. Bandeirantes Luiz Fernando, obrigado pelo carinho da audiência. Conosco, Bandeirantes Porto Alegre, Bandeirantes Goiânia, Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto, com Pan de Vale, Cultura Bandeirantes Vargem Grande do Sul, Cultura Bandeirantes de Leme, Cultura Bandeirantes de Monte Alto, Rádio Assunção de Fortaleza, com Folha de Boa Vista, Difusor Itapetininga, Educador de Limeira, Rádio Clube de São Manuel, Comercial de Presidente Prudente, Rádio Super FM de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, emissora da Barra em Barra Bonita, São Paulo, com Difusor FM em Bituba. Conosco, Rádio Piratininga de Jaú, Cacique de Capivari, RCI de Foz do Iguaçu, Patriarca de Cacilândia, mais de uma centena de emissoras espalhadas em todo o Brasil. 1-0 para o time do Fortaleza. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 31 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você. Marinho lançou a zaga do Corinthians, parou, dominou mal. O Lucero dominou mal, que ele é ruim mesmo. Ele tentou a bicicleta e caiu de costas dentro da pequena área do Cássio. Numa metida incrível de bola do Marinho. Que chance perde o Fortaleza de fazer o segundo. Sozinho, Lucero no meio do caminho, sozinho, sem marcação em cima dele. Tenta mandar uma bike para cima do gol do goleiro Cássio, erra a bola. 1-0 pro Leão. 1-0 para a equipe do Fortaleza. Fortaleza vence o jogo. Repito para você, o tempo não para. Bandeirantes marca.
31 minutos, 32 de bola rolando, 32 de bola rolando para você conferir. É etapa primeira de jogo, primeiro tempo girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Fortaleza tem 1, Luceiro 0 pro Corinthians num erro lamentável do Juan Oliveira. Na Bandeirantes, quem fala é você, Bruno Miniosi. Ulisses, 33 minutos jogados daqui na Vila Belmiro. A chuva vai cessando e o Santos vai encurralando o Cruzeiro. Tem um escanteio para cobrar. Segue 0-0 no placar. E vem pro toque de bola. Escanteio pro time do Corinthians bater. Levantamento na boca do gol. Subiu o Moscardo de cabeça. Deu na trave. Voltou. Vai fazer o gol. Tocou. Pedro! Gol! Do Corinthians, Pedro! Bola levantada na grande área, o Gil disputa com 2 jogadores do Fortaleza. A bola sobra para o Moscardo, ele enche o pé, dá no travessão. A bola sai da trave direita, vem na esquerda, o Pedro livre na pequena área, cabeceou e meteu no fundo da rede para empatar o jogo pro Timão. Pedro para fazer o primeiro gol dele com a camisa profissional do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Pedro, 1 pro Fortaleza, 1 pro Corinthians. Gol emoção maior do futebol e essa emoção, Pedro, que pela primeira vez você proporciona a fiel torcida corintiana. O detalhe do gol é todo seu, diz aí, Ramiro. E se o gol do Fortaleza sai justamente num erro do Juan Oliveira, defendido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o gol do Corinthians sai da cabeça de Pedro, que mal foi utilizado pelo treinador nessa temporada. Não jogava desde 11 de julho e recebe um cruzamento, é bem verdade, no bate-rebate, a bola sobra para o Pedro, que não é alto nem nada, mas estava sozinho na segunda trave para fazer o gol dele. 1-1 no Castelão, Ulisses. Zaidan fala na Bandeirantes, e aí, Zaidan? Bom, agora o Corinthians tem que se acalmar, conseguiu fazer o gol, empatou o jogo, já não tem um placar pressionando e voltar melhor, né? Voltar melhor para esse restante de primeiro tempo e principalmente para o segundo tempo. Aliás, é um fenômeno interessante desse Corinthians do Vanderlei, geralmente melhora no segundo tempo. Faz um primeiro tempo horrível, mas agora tem tranquilidade para se reorganizar em campo. E o Pedro foi muito bem, né? Porque teve frieza. O goleiro ficou pedindo impedimento, tem nada a ver, não tinha nada de impedimento. E vem pro jogo o time do Fortaleza, a bola foi solta na direita do campo, ataque para Marinho. Entrou na cara do gol, vai fazer, bateu! Gol! Fortaleza! Marinho nas costas da marcação do sono Bidu, num sono do Bidu danado, o Marinho dominou, que sono do Bidu, lançou, matou no peito, na saída do Cássio, ele enche o pé e mete no ângulo, a bola dá no céu do gol e morre no fundo da rede. O Fortaleza de novo na frente, Marinho, gol emoção maior do futebol, e essa emoção, Marinho, que você proporciona a torcida do Fortaleza. Agora Fortaleza 2, Corinthians 1, Ramiro. Gol que mostra por que Matheus Bidu mal é utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Depois do lançamento perfeito no Caio Alexandre, tava sozinho o Marinho, aliás, se livrou fácil da marcação do Matheus Bidu, lateral esquerdo do Corinthians. Marinho domina de peito, bate de perna canhota e faz o seu terceiro gol nessa temporada com a camisa do Leão. Aliás, o 4º gol com a camisa do Leão. 2-1 pro time de Fortaleza. E aí tá parado o jogo, estão vendo se tem impedimento. Para mim, condição legal de jogo do Marinho. Zaidan. Para mim também, o Bidu dá condição e aquele negócio. Você não pode tomar um gol desse com 3 zagueiros. Porque ou você tem sempre um jogador na sobra, para isso você tem 3 zagueiros, ou você tem, se bem que eu acho que não é impedimento que ele vai ver, hein? É alguma outra coisa, se eu vi falta outra ou não, coisa. Então. É outra coisa. Mão, alguma coisa. Exato, porque se o impedimento eles não iam chamar o árbitro para ver. Pode ser toque de mão, uma falta anterior, já com a bola nos pés do Fortaleza, mas ele foi no VAR, não é por causa de impedimento não. Estão vendo se houve toque no braço do jogador do Fortaleza e para mim houve, braço direito. E o jogador que faz o gol, não interessa se tem intenção ou não. Se ele toca na bola assim,
e passa para outro, eles iam ver se há intenção ou não. A minha dúvida é se ele mata no peito ou no braço. O que você achou, Ulisses? Eu achei que ele mata no bíceps. Para mim, aí um falta. abraço. Aí é barbante. É o que eu vi. Ah, ele matou, ele ajeitou com o bíceps a bola. Se a bola bate no peito dele e no bíceps, tudo bem, mas ele domina com o bíceps. A bola dá então, no bíceps. Quando a bola chega, ele faz ali, é no muque, né? A bola bate no muque, ele vai anular, eu acho que ele vai anular. Vamos ver, ele vai fazer o quê? Anulou o gol, ele domina no bíceps, foi com o braço mesmo que o Marinho dominou. Que você faz academia, você fala... Fortaleza reclamou. Você faz academia, você fala bíceps, né? Mas é ali no muque, né, acabou. No muque, né, Zaidan? No muque. Não há dúvida. Acertou o árbitro, o VAR fez bem em chamá-lo. Agora, Ulisses, isso não anula o fato de que, repito, um time com 3 zagueiros não pode viver esse tipo de situação. Ou um cara fica o tempo todo na sobra, para isso você tem 3 zagueiros, ou você faz a linha de impedimento. Todo mundo saiu para fazer a linha de impedimento, o Bidu ficou. O Bidu ficou parado, dando condição para o Marinho. Um erro primário de posicionamento. É que ele matou no braço ali. O Vojvoda está reclamando, porque todo mundo reclama no futebol brasileiro. Mas foi falta mesmo. Acertou o VAR e acertou o árbitro. Você ligado no Futebol Bandeirantes. Mandar um forte abraço para os meus amigos da linda Curitiba. Alô, Paulinho Alves. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Rodrigo Fernando. Oscar Yamato, meu irmão Oscar Yamato de muitas histórias. Ligado no microfone Bandeirantes com ele, o Tartaruga, com Mário Cadeira e também o Delfos, o Mágico. Ligados no microfone da Bandeirantes. Domínio do campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo novamente. Caio Alexandre ganha para o time do Fortaleza. Tenta o levantamento, volta no peito. Domínio do campo de defesa. Bruno Mendes domina para o time do Corinthians 1-1. Jogo tá empatado, você ligado no microfone Bandeirantes, Rejane tá ligado na Bandeirantes, Tony Januário. Obrigado pelo carinho da audiência, a bola foi junta pelo direito do campo de ataque, já domina Maná. Maná tenta a finta em cima da marcação, no primeiro perde o lance, vai pro toque de bola, domina pelo setor de esquerda, João Oliveira levantou no boca do gol, tenta o toque no peito, afasta o zagueiro, corta, tira para volta, para ponta, para Pedro, mata no peito pro time do Corinthians, domina, vai pra finta no primeiro, finta no segundo, levou pra linha de fundo, cruzou na boca do gol, tentou Yuri Alberto de cabeça, Tite chega antes e toca, a bola volta com o toque de bola do time do Corinthians, que aperta no comando de ataque, tenta descer, Maná fica sentindo para foi solta pelo comando de ataque, Bruno Mendes domina do campo de defesa e sai jogando. Maná tá caído no ataque, o jogo tá parado, sentindo a canela na dividida. Porque ele choca justamente nessa dividida com o jogador do time do Fortaleza e é bem na canela da perna direita. Sentindo bastante, o técnico Vanderlei Luxemburgo aproveita para conversar com o zagueiro Bruno Mendes. Gol! Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99 tem gol na Vila, Bruno Migliosi. E é gol do Cruzeiro, em cobrança de escanteio, o Matheus Vital coloca a bola na cabeça de Matheus Jussa, que cabeceia no cantinho, sem chances para João Paulo, Raposa na frente, 1-0. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Me diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time visitante ou o time da casa? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Que coisa, hein? A Miriam também tá lá com o Paulinho Alves. Alô, Miriam. Alô, Paulinho, ligados no microfone Bandeirantes em Curitiba. Tá parado o jogo. Alô, Fabrício. Ligado, amigos. O Lucas Dantas, o rei das caixas acrílicas. Tá parado o jogo. Tá marcado bola novamente no campo de defesa para o time do Fortaleza bater. Um Corinthians, um Fortaleza. O tempo não para. Bandeirantes marca. São 40 jogados primeiro tempo de jogo, 40 jogados primeiro tempo, girando o placar do brasileiro. 23ª rodada de 38, depois dessa mais 15. Continua para você, continua. Um Fortaleza no Castelão, um também para o Corinthians. E aí, diz aí, Bruno. 42 minutos da primeira etapa, o Santos vai perdendo para o Cruzeiro. 1-0, gol de Matheus Jussa. E aí, Ortega? Pelo Brasileirão Série B, o Londrina buscou o empate com Paulinho Mocelin no final do primeiro tempo. O jogo segue 2-2, Ulisses. A bola volta do toque de bola, recolhe contigo no comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola para o Ciro jogando, domina o time do Corinthians, a abertura vem para a direita, vem com o Maná, ele prende para Juliano faz o giro, tenta o levantamento para Yuri Alberto, Pedro não acredita, vai no lance, chega para tirar dali Brites toca na bola, põe para fora, em lateral para o direito, campo de ataque para o time do Corinthians bater, dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido, abra sua conta na CM Capital, em vista com a maior corretora independente do país, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes, domínio do campo de ataque, tenta ser jogando, recolhe no
campo de defesa, vem para finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola, time do Fortaleza, falta marcada, cobrada, mas o árbitro mandou voltar e cobrar novamente que a bola estava em movimento. Isso, e também porque ele não havia apitado, portanto volta atrás o lance, o árbitro da partida. Corinthians que por enquanto não vai conseguir arrancar uma vitória no Castelão. Esse feito não acontece a última vez em 2019. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Um abraço, Lélio Teixeira, tá ligado, torcendo pro timão grande corintiano, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Enio Tartaruga também tá lá em Curitiba, ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A volta do campo de ataque, tentando descer o time do Fortaleza, tentou, domina, não teve. Tentou o Guilherme dominar, a bola vai embora para a linha de lado, lateral direita, campo de defesa. Pro time do Corinthians, bater lateral, pro time do Corinthians cobrar do seu campo de retaguarda. Venha vibrar com um preço baixo e a qualidade do tenda atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão tenda. Tenda atacado. Domínio do campo de defesa, o Rodrigo, motorista, tá lá com o Lélio, ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado, Rodrigo, pelo carinho da audiência. O Argel também tá no varanda, ligado no microfone Bandeirantes. Motorista de aplicativo grande, Rodrigão, bom trabalho para você e toda a segurança do mundo. A bola volta do toque de bola, domina pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola, tinga pela direita para o Fortaleza. Fortaleza, 1 para o Corinthians. O Santos vai perdendo para o Cruzeiro por 1-0 na Vila Belmiro. Daqui a pouco tem todo o segundo tempo para você ligado na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola foi solta pelo setor de esquerda, que é para ataque, domina do campo de defesa. O time do Fortaleza para sair jogando. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta do toque de bola, sai jogando Coutinho para a direita do campo de ataque, Tinga. Ele prende o lance para o time do Fortaleza, tentou levantamento no gol, afasta a zaga, tira a bola, deu certo pro Fortaleza, batida, a pancada do Pochettino no travessão. Yuri Alberto ganha o lance para o time do Corinthians, tem que sair no corpo, ele ganha pelo comando de ataque, adiantou demais, vem o zagueiro, corta, tira dali, seria para Pedro. Péssimo Yuri Alberto Bujou no lance. Ele não se entende com Pedro no meio do caminho, depois uma pancada no contra-ataque no Pochettino. 1-1 no estádio do Castelão. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe. A resposta, amortecedor HG, porque é na Cata. A bola volta com o Juliano, ele prende para o Corinthians, 1, 2, 3 para marcado. Ele domina para o time corintiano, sai jogando pelo comando de ataque. Yuri Alberto está aberto pela direita, não dá para tocar no Yuri Alberto, fez certinho o Juliano. Toca de lado para Maná, a bola volta para Maná, Maná domina para o time corintiano pela direita. O Luxemburgo, vou dizer um negócio, ele erra na escalação, Yuri Alberto fica caído, sentindo a canela, o árbitro mandou seguir. Vem pro jogo Fortaleza, Lucero dominou, finta no primeiro, vem Gil, trava o perigo, corta dali. A bola volta para Guilherme domina para o time do Fortaleza, a linha lateral da grande área, deu na entrada da grande área para Marinho, ele dá o tapa, a bola fechar a porta para ele, vem para tirar. Bruno Mendes toca na bola para escanteio para a equipe do Fortaleza bater. O time do Corinthians parece que não tem força física, cara. E na tentativa de chegar agora com o time do Fortaleza, o uruguaio Bruno Mendes protege essa bola, ganha escanteio Fortaleza, lado esquerdo de campo. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Você tá ligado no microfone de Bandeirantes. Escanteio para o time do Fortaleza bater placar do jogo de 1-1, 6 minutos. Vamos a 51. Escanteio cobrado para o time do Fortaleza na segunda trave. Sobe, vem para tirar. Bruno tira o perigo. A bola volta para Marinho. Pegou de primeira e isolou. Mas o que é isso, Marinho? Mas o que é isso? Tá louco, hein? É o famoso mini míssil aleatório. Pra fora, mal demais na bola o Marinho. Aguinaldo Soares ligado ao microfone Bandeirantes. Alô, minha querida Taubaté ligado. Wagner também tá curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Alô, Patilos, tá ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pela audiência, torcedor ouvinte do Brasil. Ligados no futebol. Pedro Paulo também curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência em Araraquara. Ligado no futebol Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, tentando descer o Corinthians. Houve a falta cometida pelo João Oliveira. Pro time do Fortaleza bater do seu campo de defesa. Torcedor
torcedor. Chegou a hora no gramado das obras. Entrem-se nos fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constrói o Brasil. A bola volta do toque de bola, tira o time do Corinthians, vem com o Oliveira. Ele domina, vai perder a bola de novo, Juan. Perde a bola de novo, é impressionante o queridinho do Luxemburgo. Ele perde a bola de novo, já deu gol pro Fortaleza. Desce o Fortaleza com o Guilherme. Ele prende pelo setor de esquerda, quebra-ataque, vai pra finta na marcação. Cruzamento vem na boca do gol, Cássio no alto pega. Segura o goleiro do Corinthians. Guilherme foi pra cima da marcação do Léo Manac, que tava de olho na bola, sempre tentando tirar essa bola, mas Cássio aparece por lá, 1,96 m para salvar o Corinthians. Sebastião Lopes está ligado no microfone Bandeirantes. Kleber Fagundes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Josivaldo Fidelis da Silva, obrigado em Santa Bárbara do Oeste, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de ataque, vai tentar o toque de bola pelo setor de esquerda. Aperta o time do Corinthians, tentou com Bidu, Bidu prende o lance, volta a Coutinho na intermediária para Moscardo. Moscardo prende para Gil no campo de defesa. Domínio do time do Corinthians. Vanderlei tem que mexer no time no segundo tempo, não é possível, Zaidão. Maurício Calmo, tá ligado no microfone Bandeirantes da Praia Grande, mas ele já tá perdendo a bola, Maurício Calmo. Tira um zagueiro e coloca o Wesley. Essa é a primeira coisa que ele tem de fazer, tirar um zagueiro e colocar o Wesley. E eu não sei se o Felipe Augusto treina muito mal. Caso contrário, tem de dar uma chance para ele. Eu acho que ele vai fazer mais do que tem feito o Yuri Alberto. Alô, Felipe Alves Silva, tá no hospital, a filhinha vai nascer já já. Mais uma corintiana vindo pro mundo. Grande Felipe, Deus abençoe você, tua filha que tá vindo aí, toda a sua família. Obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Kátia Martins, tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Ademir Dias também tá ligado no microfone Bandeirantes com José Santana, Jefferson Souza, Maurício Alves Ferreira. Obrigado pela audiência, você ligado no microfone Bandeirantes, vem comigo, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá parado o jogo, tá caindo fora de campo jogador corintiano. E é o Pedro sentindo bastante depois da chegada do Tite, mas é aquela famosa cera. Segue tudo igual, 1-1 no Castelão. 1-1 no Castelão para você ligado no microfone Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, Juliano vem para marcação. Segundo tempo, quem que você acha que deve entrar no Corinthians aí? Wesley. Deveria ter começado como titular, deveria ser titular desse time do Corinthians. Futebol da Bandeirantes, vem Gil para tirar, ele tira o perigo para volta com o time corintiano. Yuri Alberto toca na cabeça dele, ele perde o lance, mas vai sobrar para Bidu. Se for com vontade, foi com medo na bola, o Bidu foi com medo, dividiu e perdeu. A bola volta no campo de ataque, tenta o toque de bola novamente, o time do Fortaleza, arbitrou com Zé Wellington domina para Caio Alexandre, ele prende o lance pela direita do campo de ataque, deu toque de bola para Pochettino cruza, levantou no boca do gol, Bruno Mendes vem de cabeça, toque errado, a bola volta, tenta o toque de bola, recolhe no campo de ataque, tentou o domínio, Bruno Pacheco, ele domina para o time do Fortaleza, faz o break, volta a jogada na intermediária do campo de defesa, já domina no campo de retaguarda para sair jogando, já prende o lance novamente, o time do Fortaleza tenta descer para o comando de ataque, a abertura vem pelo setor de esquerda, tentou o toque de bola contigo no setor intermediário, Tinga, ele prende o lance, recolheu, vem para o toque de bola, Marinho domina, tenta partir para o comando de ataque, afasta a zaga corintiana, vem para tirar Bidu dá um bico na bola, corta o perigo dali de qualquer maneira, vamos chegando a 50 e a torcida corintiana rezando para acabar o jogo, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Sandra Ferreira. Pois não, Bruno. Fim de primeiro tempo na Vila Belmiro, o Santos está perdendo para o Cruzeiro, placar de 1-0 e a torcida canta Santos, o time da virada, Santos, o time do amor. Alô, Dais e Solange Barros, ligada no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, Aparecido Batista também, curtindo o som Bandeirantes, e vem para o jogo o time do Fortaleza, desprotegida a zaga do Corinthians, levantamento vem pela esquerda do campo de ataque, cruzamento vem na boca do gol, o toque passa por todo mundo, ela passa na pequena área, ninguém tocou, afasta a zaga corintiana parcialmente, bola volta para Yuri Alberto, domina com dificuldade, ele vem para o toque de bola, vem para rasgar o perigo dali, Maná cortou, tirou, afasta o time do Corinthians, tenta o toque na direita, recolhe no comando de ataque, aperta na jogada, tenta descer novamente, vem para o toque de bola, o árbitro para. Agora ele deu a falta do Maná, todo mundo está batendo pelas costas, ele não estava dando falta. É verdade, depois de uma pancada mais forte ali em cima do meia dúzia Bruno Pacheco, ele marca a falta para o time do Fortaleza e o cruzamento na jogada anterior foi do Zé Wellington, jogador que o Corinthians tinha interesse, mas não foi vendido por causa de uma multa de 100 milhões de reais. Edmar Souza, vai Corinthians, ligado no microfone da Bandeirantes, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.
O Dudê Gouveia falou, tem que mexer rápido o Luxemburgo. 51, não tem tempo para mais nada. Último lance do jogo, falta para o Fortaleza no primeiro tempo. É o primeiro tempo de jogo. É falta para o time do Fortaleza bater para você ligado na Bandeirantes. É pelo setor de esquerda, Marinho vem para a cobrança de falta. Bruno Pacheco também na bola. É pelo setor de esquerda, é falta. Se posiciona é o Guilherme, quem está lá, Marinho partiu para a bola, correu, bateu de cabeça, afasta a zaga corintiana. A bola volta de primeiro tempo, o toque de bola, Coutinho está em posição irregular. Se tocar na bola está impedido. Domínio do campo de ataque, Lucílio, ele prende o lance, o árbitro mandou seguir. Domínio do campo de ataque, aperta o time do Fortaleza, cruzamento na grande área, afasta a zaga corintiana. Yuri Alberto vem para ganhar no bate-rebate, voltou para Pedro, ele tira o perigo para Yuri Alberto, tenta o domínio, ergue o braço o árbitro. Tá parado, marcada a falta para o time do Corinthians bater no campo de defesa, ou tá terminando o primeiro tempo? Agora ele termina. Termina o primeiro tempo no Castelão. Fortaleza. Lucero fez o primeiro gol. Pedro empatou para o Timão. 1-1, tá empatado o jogo já todo o segundo tempo. Lucha vai ter que mexer no time. Alô, Ricardo Capriotti, diz aí, Capri. Valeu, Ulisses, você volta já para o segundo tempo. Vamos ver o que é que o Luxemburgo vai fazer no vestiário no intervalo da partida. O Zaidan já vai explicar pra gente, mas antes, o Pedro Ramiro conta o que tá vendo aí na saída do campo de jogo dos dois times. Vai lá, Ramiro. Os atletas conversando bastante, inclusive o Matheus Bidu com o próprio Gil. Corinthians que como visitante nessa Série A tem apenas 27% de aproveitamento em 12 partidas. Até então, 2 vitórias e está chegando ao 4º empate e a 6ª derrota. São 6 derrotas como visitante na Série A. Banco de reservas do Corinthians: Carlos Miguel, Donelli, Lucas Veríssimo, Romero, Gustavo Mosquito e Cantillo. Biro, Matheus Araújo, Wesley e Felipe Augusto. Detalhe, tem 10 atletas do banco de reservas. Geralmente, o Luxemburgo leva 12. Ele vai ter que explicar porque tem gente a menos à disposição do professor. Mas tem tanta coisa para explicar também o Vanderlei Luxemburgo, né? Precisa ver se ele vai estar afim de explicar, né? Porque normalmente ele não tem mostrado muita disposição para explicar. Poupa 200 caras, né? Aí falta gente pro banco, né? Ô Zaida, mas essa escalação do Corinthians, porque tudo bem, ele tem 5 defensores, podia ser um 3-5-2, né? Mas o Corinthians joga claramente num 5-3-2, né? Porque não sai, o Corinthians não sai lá, fica atrás. Então são 5 defensores, mais 3 meias, e o Pedro e o Yuri Alberto lá na frente tentando fazer alguma coisa. Não tá meio desbalanceada essa escalação do Corinthians, não, Zaida? Com o Veríssimo no banco, não tá meio estranho, não? Tá. E outra coisa, não adianta você ficar com 200 caras lá atrás e marcando mal. Esse resultado 1-1 foi excelente pro Corinthians. O Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim, porque marcou mal e para atacar, parece que o time vai pro ataque carregando pedra. É uma dificuldade, é um esforço para chegar no ataque. Fez o gol de empate ali com o Pedro sozinho, aproveitou para cabecear, a zaga do Fortaleza muito mal posicionada. Mas, no geral, o Fortaleza atacando o tempo todo. Faltou qualidade técnica para o Fortaleza. Teve uma bola na trave também. Mas, no geral, o Fortaleza foi o time que atacou, o time que ficou com a bola, o time que foi bem organizado. O Corinthians foi tecnicamente mal. E, além disso, Capriotti, o que tem de erro de passe não é só a organização do time, mas tem erro que é primário. O cara, quando começa a errar passe de 3, 4 metros, não dá nem para você falar do esquema, do treinador. Agora, o Corinthians insiste em ter Yuri Alberto de costa para os zagueiros. A maneira como o Vanderlei arma o time, ele fica de costas para os zagueiros, ele não sabe jogar assim. Ele não consegue dar uma girada em cima do zagueiro. Ou ele toma falta, quando é lucro. É lucro quando ele toma falta, porque normalmente ele tenta virar e perde a bola. Ou então perde na disputa corpo a corpo com o zagueiro. Então o Fortaleza foi melhor. Tem de voltar com o Wesley para o segundo tempo. Esse garoto não pode ser reserva do time do Corinthians. Ele tem velocidade, drible, linha de fundo, também sabe entrar da esquerda para o meio, finaliza bem. O que tá fazendo no banco, pô? Você não tem ninguém melhor que ele ali no ataque, o que ele tá fazendo no banco? E também, o Pedro, inclusive, parece que fisicamente já estava meio cansadão no final do primeiro tempo, ficou muito tempo sem jogar. Ele pode voltar com os dois, Mosquito e Wesley, tira um zagueiro. Fica com 2 zagueiros e mete o Wesley na esquerda. A não ser que ele esteja achando 1-1 maravilhoso. Mas ainda que seja, a atuação do Corinthians se repetir no segundo tempo é um convite para tomar o segundo gol. Então o Corinthians tem de voltar muito melhor, porque o primeiro tempo foi muito ruim, Capriotti. Foi ruim demais. Eu não sei, Zaidan. Eu não sei de verdade. O Juan Oliveira, hoje o gol do Fortaleza nasceu de novo de uma falha do Juan Oliveira.
O Vanderlei tem essas coisas, né? Ele gosta de jogadores. O Juan Oliveira, eu não sei, até agora não consegui ver um bom jogo do Juan Oliveira com a camisa do Corinthians. O que faz esse rapaz ser titular do Corinthians para você, Zaidan? Eu acho que ele teve 3 jogos bons, logo que o Corinthians ia dispensá-lo, né? E o Vanderlei acabou dando uma chance para ele. Ele aproveitou, ele fez gol logo de cara e tal, mas depois desapareceu, né? Mas no geral, o time está muito mal organizado. O Corinthians tem uma dificuldade para sair para o jogo. A bola quase não passa pelo meio campo. É esticão para Yuri Alberto, para o Pedro, para quem estiver lá na frente. E não faz uma jogada de linha de fundo. O Maná e o Bidu quase não aproveitaram o corredor que tinha. O Bidu, quando teve chance ali, brigou com a bola. Só teve um cruzamento, mas o Yuri Alberto fez falta no zagueiro. Enfim, foi uma mistura de um time mal posicionado com um time tecnicamente mal. Jogando mal, errando lances primários, inclusive no lance do gol. E antes de perder a disputa, do Juan perder a disputa, o passe do Gil para ele também não dá, né? É o chamado passe na fogueira, né, Capriotti? Exatamente. Pô, ali naquela situação, tá todo mundo pressionado, né? Dá um bicão, pô. Gente. Dá bicão, o povo não quer dar chutão mais. Acha que é feio dar bicão. Chutão faz parte do futebol, gente. Não tá escrito em lugar nenhum que é proibido dar bicão, dar chutão. Tem que dar chutão. É uma vergonha. Mas vamos lá. Ô Zaida, por falar em vergonha, o Santos lá tá perdendo pro Cruzeiro em casa, hein, Zaida? Aí eu não sei, aí vai ficar difícil, hein? Se perder hoje pro Cruzeiro, aí o negócio vai ficar complicado, hein? É que não tá jogando nada, né? Uma coisa é você ter um resultado ruim ali aleatoriamente. O Santos não faz um jogo bom, né? Todo jogo é uma partida ruim. É um time que ataca mal, um time que marca mal, uma defesa lenta. Hoje ele mudou o meio-campo, acho até que o meio-campo tem de ser esse. Um volante, seja o Rincon, seja esse menino que tá jogando, o Fernandes, mas junto com o Nonato e o Jean Lucas. O Jean Lucas não pode jogar aberto como ele estava jogando. Então põe ele no meio. Mas não funciona. O time parece que perdeu a confiança também, né? Toma um gol, é um desastre total. Vamos ver, a torcida está apoiando. Tanto que o Miliose falou que a torcida não vaiou, pelo contrário, começou a gritar time da virada. A torcida está fazendo a parte dela, mas o time está difícil de fazer. É um time muito, muito fraco, Capriotti. É isso aí, Zaidan. Cláudio Zaidan volta já daqui a pouquinho para todo o segundo tempo. E por enquanto, um para o Fortaleza, um para o Corinthians. Deixa eu dar uma passada com o Bruno Miliose lá na Vila Belmiro. Ô Bruno, como é que foi esse primeiro tempo aí? O Cruzeiro vai vencendo o Santos por 1-0. Me conta aí o que aconteceu na Vila, Bruno. Olha, Capri, o Zaidan tem toda a razão. Um jogo muito aquém do Santos, até foi um desânimo para a torcida que começou cantando muito alto, e aí o jogo foi ficando mais pro Cruzeiro, que chegou a abrir o placar aos 40 minutos da primeira etapa, num escanteio cobrado por Lucas Silva na cabeça de Matheus Jussa, na verdade numa sequência de escanteios. O Santos cedeu 6 escanteios ao Cruzeiro, que é verdade foi melhor na primeira etapa. Nesse momento, jogadores já foram para o vestiário e os reservas fazem aquecimento no gramado. Em instantes o Santos deve voltar a campo, inclusive estão em campo já Morelos e Maxi Silveira, 2 reforços, quem sabe a Aguirre não coloque os dois na volta da segunda etapa, Capri. Valeu Bruno, você volta já também. Bruno Miliose tá lá na Vila Belmiro e vai contando tudo pra gente desse drama santista, o Santos perdendo e se afundando na zona do rebaixamento. São 8h02, estamos com quase 8 de intervalo no Castelão. Fortaleza e Corinthians empatam por 1-1 e o intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento.
Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Muita gente quer saber como é o trabalho de um narrador. A gente grita, a gente se emociona, a gente olha a história acontecer em um único passe, em um único lance, em um único gol. A gente olha a história acontecer numa fração de segundos. Mas o que um narrador e você tem em comum? A gente palpita, a gente vive um momento. Na Estrela Bet, você tem os dois. Jogou, brilhou. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Escanteio para o time do Corinthians bater. Levantamento na boca do gol. Subiu o Moscardo de cabeça. Deu na trave. Voltou. Vai fazer o gol. Tocou. Pedro! Gol! Do Corinthians, Pedro!
Bola levantada na grande área. O Gil disputa com 2 jogadores do Fortaleza. A bola sobra para o Moscardo. Ele enche o pé, dá no travessão. A bola sai da trave direita, vem na esquerda. O Pedro livre na pequena área. Cabeceou e meteu no fundo da rede. Para empatar o jogo. Para o Timão. Pedro para fazer o primeiro gol dele com a camisa profissional do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Pedro. Pro Fortaleza, pro Corinthians. Tá aí o Ulisses Costa e o gol do Pedro. Gol que garantiu o empate ao Corinthians contra o Fortaleza nesse primeiro tempo. 14 de intervalo no Castelão. O Pedro Ramiro tá de olho lá porque Corinthians precisa mudar aí, Ramiro. O Zaidan já falou, o Wesley tem que voltar para o segundo tempo. Vai voltar ou não, Ramiro? Por enquanto, nada. A gente está aguardando a volta dos atletas ali ao campo de jogo do Corinthians, que, claro, estão de olho nisso tudo. Além disso, além do Wesley, tem à disposição o Felipe Augusto. E até o próprio Zaidan comentava sobre a falta do uso do Felipe Augusto. É um atleta que tem sido pouco aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, mesmo em partidas em que o Yuri Alberto não joga. A gente lembra que a última vez que o Yuri Alberto não jogou como titular, ele coloca o próprio Romero como centroavante, mas não o Felipe Augusto. Mas a informação que eu tenho é que nos treinos, apesar de não apresentar o melhor do desempenho, o Felipe Augusto é um cara que até chama atenção. Eu tô vendo agora os atletas do Corinthians voltando e o Wesley deve voltar como titular dessa equipe do Corinthians. Muito provavelmente o Wesley, porque ele é um dos atletas que está sem o colete ali. Portanto, o Wesley deve entrar com a camisa 36 nesse time do Corinthians. Começou. Pelo menos ouviu aí o Vanderlei Luxemburgo, ouviu o Zaidan que pediu o Wesley. Começou na Vila aí, Bruno. Início do segundo tempo aqui na Vila Belmiro, já temos 2 minutos. O Santos perde para o Cruzeiro, placar de 1-0. E na primeira bola, Marcos Leonardo entrou na área, finalizou nas mãos de Rafael Cabral. O Cruzeiro segue vencendo. Bruno Milhozzi em cima lá na Vila Belmiro de Santos e Cruzeiro. O Cruzeiro vai vencendo por 1-0 e você fica sabendo tudo aqui com o Bruno Milhozzi. Jogadores do Corinthians estão voltando. O Wesley no lugar de quem, hein, Ramiro? Olha, ele não levantou Pode a placa qualquer um ainda, também, mas né? eu tô... O Yuri Alberto, será que tá por ali? O Yuri Alberto não tá. O Pedro tá. Camisa 27. Tirar um zagueiro, viu? Vamos ver. Ele vai levantar a placa agora. O próprio Pedro, ele vai tirar o Léo Maná. Léo Maná com a camisa 13. Sai o Léo Maná com a 13 e entra o 36, Wesley do Timão. Vai passar o Bruno Mendes para lateral direito. É isso aí. Zaidan já matou aí a nova formação tática do Corinthians. Vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais. É a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. É com você. Solta a voz e vem. Vem Ulisses Costa. Apita o árbitro. Toca na bola o time do Corinthians. Ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro aqui na... A bola volta no toque, ele para tenta descer o time corintiano, houve a falta já no campo de ataque, tá parado o jogo, Wesley faz falta para a equipe do Fortaleza bater, quem fez a falta acabou sendo o Juan Oliveira, falta para o time do Fortaleza cobrar no campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta no toque, ele para tenta ser jogando, vem pro toque novamente pelo setor de esquerda, aperta o time do Fortaleza, a bola foi chuta, campo de reta, guarda com Brits domina, abriu pelo setor de esquerda com Tite, tenta o levantamento no comando de ataque com Bruno Pacheco, ele abre a jogada, já passa, escapa da marcação do primeiro, vem para tirar dali Caetano, dá um bico na bola, tira para o time do Corinthians, a bola volta para o toque de bola na direita do campo de ataque, tenta descer o time corintiano, abertura para Ilho aberto, tenta a finta, tenta o toque na bola, fica no chão, o árbitro para, da lateral para o time do Fortaleza bater pelo setor de esquerda no seu campo de defesa, lateral para o time do Fortaleza cobrar, venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. Tenda Atacado. A bola volta do campo de defesa. Você volta comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Lançamento foi feito à frente, tenta descer o time do Fortaleza, fecha a porta o time do Corinthians. Já domina do campo da retaguarda, vem com o Moscardo. Ele dá o tapa na bola, protege, gira, tenta bater em cima da marcação. A bola explode na marcação, vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Moscardo protegia a bola, tentava partir para cima da marcação ali no campo de ataque do Pochettino, ou melhor, do Marinho. Ele acaba perdendo a bola. Tiro de meta para o Timão cobrar.
É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E já desce, vem para o toque de bola contigo novamente o time do Corinthians com Gil. Gil domina para o time corintiano, tenta o levantamento para o comando de ataque, liga a jogada pelo setor de esquerda. A abertura vem do toque de bola de Wesley, tentou o toque, Pedro tentou buscar a jogada, se levou um lance à frente, não consegue. E o Roberto fica, bola volta com o time, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, campo de ataque, aperta na marcação, recolhe pela esquerda, levantamento, vem na boca do gol, Pochettino tentou, subiu de cabeça, afasta parcialmente a zaga corintiana. A bola volta pelo campo de defesa, toca mal, Juan Oliveira errou de novo, cara. Ele volta no toque de bola, já domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, domínio do campo da retaguarda, vai para a finta, prende o lance curto pelo comando de ataque, aperta novamente o time do Corinthians, tenta o toque de bola, o time do Fortaleza com Brits dominou, rolou boa jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem cruzamento na grande área, Cássio sai do tapa, tira, a bola volta com o time do Fortaleza, Pochettino, ele domina, vem pro tapa, a bola vem para cortar, bem Bruno Mendes, domina pro time do Corinthians, tenta descer, recolheu Pedro, tem Juan Oliveira partindo pela direita do campo de ataque, ele vem para a finta, faz o break na marcação, ganha lateral para o time do Corinthians bater pela direita do campo de ataque. Tentava tirar a bola por lá o próprio Juan Oliveira, que foi limpo para cima da marcação do Pochettino, ganha um contra-ataque, só que na sequência ele e o Pedro não se entendem, lateral para o Timão cobrar, Bruno Mendes da bola. E vem para a bola, domínio do campo de defesa, Bruno Mendes bate lateral para o time do Corinthians, mas diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogo brilhou, domínio do campo de defesa, tenta ser jogando, vai para o toque de bola contigo no campo de defesa, o time do Corinthians, a abertura vem com Caetano prende para Gil, domínio do campo de defesa, ele tenta a finta em cima da marcação do primeiro, já recolhe no comando de ataque, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, abriu para Gil, domínio do campo de retaguarda, vai para a finta, prende a jogada, sai jogando no campo de retaguarda, Gil. Ele domina para o time do Corinthians, abriu na direita com Bruno Mendes domina no campo de ataque para Juan Oliveira, abriu para Pedro domina, finta na marcação do primeiro, recolhe com o Moscardo, ele vem para proteção para o time do Corinthians, bolão do Moscardo, ganha bom lance, já partiu, soltou para o Pedro tem na esquerda, Bidu, empurra de 3 dedos para Bidu, capricha, Bidu dominou para a esquerda, campo de ataque, vai para o cruzado, levantou no boca do gol, tentou Moscardo no peito, Yuri Alberto pega o goleiro, João Ricardo sai para fazer a defesa. Porque é bem verdade, o centroavante Yuri Alberto não achava que a bola chegaria nele, mesmo que seja o centroavante, a bola foi para o Moscardo, acaba não encostando nela e de peito o Yuri Alberto vai mal, 1-1 por enquanto no Castelão. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. QG Bandeirantes de Esportes está chamando, pois não, Enzo? Ulisses, no estádio Couto Pereira, o Curitiba abriu o placar com 2 minutos de jogo com Sebastião Gomes. Porém, o Bahia com Rafael Ratão empatou 1-1 aos 11 minutos do primeiro tempo, Ulisses. A bola vem para o time do Bahia, batida do meio da rua. O Brits encheu o pé, desviou, o Cássio ia ser enganado, voltou na mão dele. E o zagueiro aproveitando uma oportunidade ali do meio do gol, chutando de perna direita. A bola desvia no Zé Wellison, a sorte é que o Cássio é gigante, 1,96 m, salva o Corinthians. O tempo não para, a Bandeirantes marca. Continua para você, jogado 5 minutos de bola, rolando 5. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Corinthians e Fortaleza 1, Corinthians também 1. Na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, alô Bruno Miliazzi. Ulisses, 9 minutos da segunda etapa, o Santos está perdendo para o Cruzeiro, placar de 1-0 com 3 mudanças para a segunda etapa. Saíram Júnior Caissara, Nonato e Jean Lucas, entraram Gabriel Inocêncio, Rincon e Júlio Furque. Futebol da Bandeirantes vem para o toque para tentar descer o time do Corinthians, houve a falta. Falta do Pedro, tá parado o jogo, falta para o Corinthians bater na circunferência central do gramado. Quando o Pedro ultrapassava a metade do gramado pelo lado direito de campo, o Guilherme acaba empurrando o atleta corintiano. Falta para o Timão, lado direito. Se posiciona para a cobrança, tenta o toque de bola, sai jogando contigo no campo de defesa o time do Corinthians. A abertura vem pelo setor de esquerda, tenta o toque contigo com o Bidu. Bidu domina para o time corintiano, vem para a finta o Wesley. Lance bonito do Wesley, partiu pelo setor de esquerda, vai para a finta, outro drible, tentou partir do campo de ataque, houve a falta nele. O juiz mandou seguir, aperta o time do Corinthians com o Bidu, aí ele para. O Wesley tomou, foi recheio de sanduíche no lance anterior aí. Pois é, quando o Wesley escapava da marcação, o Tinga acaba empurrando o jogador do Corinthians, mas o árbitro não dá falta. Depois, em cima, vem o time do Fortaleza. E vinha o time do Fortaleza, a bola volta com o Juliano. Ele domina para o time do Corinthians, para ser jogando no campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo novamente o time corintiano. Recomeça no campo de defesa, o time do Corinthians vem para a direita com o Juan Oliveira. Juan Oliveira domina para o Corinthians, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Ele faz o break em cima da marcação, soltou o balance. Recolheu o Wesley, pediu para vem o toque errado. Juan Oliveira passa muito mal a bola.
Por que ele tá no jogo ainda, hein, Zaidan? Pois é, o Matheus não está agradando, né? Fica no banco todo o jogo, quando entra 10 minutos. Eu colocaria o Biro no lugar do Juan Oliveira. O Biro tem um passe melhor, segura melhor a bola. Acho que é jogo para ele. O Juan está muito mal, muito mal. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital, invista na maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Gil tenta dar o bote, não consegue. A bola volta do toque para Marinho, domínio para o time do Fortaleza. Tentou bater para o gol em cima da marcação. A bola volta com o time do Corinthians que tenta ser jogando com Wesley. Ele protege o Wesley, vai para a finta, tenta o giro. Faz o break na marcação. Marinho aperta em cima dele. Gira o Wesley, sai jogando no campo de defesa. Tá parado o jogo. Fica caído, tomou uma pancada, o Caetano tá caído no campo de jogo. E foi um chute bastante forte do Marinho em cima do Bidu, Matheus, né? Bidu, isso, ele acaba sentindo dor ali um pouco na barriga, uma pancada forte, tá sendo atendido o atleta do Timão. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata, claro e tudo azul, é Nakata Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A bola volta do toque de bola para o time do Corinthians, jogando no campo de defesa. Bola no chão para o Timão bater e sair para o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O Corinthians vai mexer por 2 vezes, olha só. Luxemburgo inovando, hein, com 8 minutos do segundo tempo. Ele mexe sempre depois dos 15, dos 30, dos 40. Cantijo. É isso mesmo, ele tira o Moscardo com a 44 e põe o 24 Cantijo. Aliás, vou até puxar desde quando que o Cantijo não atuava nesse time do Corinthians. Também deixa o gramado 33 Juan Oliveira e entra o 30 Matheus Araújo. Matheus Araújo entra com a 30 no lugar do 33 Juan Oliveira, portanto, Cantijo com a 24 no Timão. Zaida. Bom, acho que o Matheus não vai jogar menos do que o Juan Oliveira jogou. Se ele acertar um pouquinho mais de passe, se ele conseguir meter a bola para o Wesley, você viu que o Wesley, a única bola que ele recebeu, ele só foi parado por falta, que todo mundo viu, menos o árbitro. Agora, o Moscardo, só se ele está cansado, viajou com a seleção, foi lá para Marrocos, não sei o que, só se foi isso. Porque, caso contrário, eu jamais tiraria o Moscardo para colocar o Cantijo. De jeito nenhum, poderia até tirar o Juliano e tal, se ele queria colocar o Cantijo. Mas não o único cara que joga no meio campo. Cláudio Silva Moreira, tá ligado no microfone Bandeirantes do Uruguai. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Zenildo Alves e Brito, obrigado pela audiência. A bola volta você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Gabi, ligada. Elma Maria também tá curtindo, a mãe dela ligada no Futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia na Paraíba. Alô, Paraíba. É lateral para o time do Corinthians, mas o árbitro falou que foi mais atrás. Ele acaba marcando ali a lateral para o Corinthians no setor de defesa. A última partida que o Cantijo fez pelo Corinthians foi em 19 de abril contra o Argentinos Júnior pela Copa Libertadores e com o técnico Fernando Lázaro. Bruno Luciano tá ligado no microfone Bandeirantes em Angatuba, São Paulo. A bola volta com o time do Corinthians, dominou. Recolheu Yuri Alberto, são 3 contra 2, se caprichar, saiu o gol, abriu na direita, cruzamento na área, vai pintar, dominou errado, Wesley! Era pra bater de primeira, ele foi dominar, o goleirão saiu, tirou dele o João Ricardo, era o gol da virada do Corinthians. Numa jogada espetacular pelo lado direito de campo, sobra pro Wesley, sozinho na cara do gol, era só chutar de perna direita, ele ajeita errado. Perde o gol, o moleque de 18 anos do Corinthians. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola volta para Bruno Mendes, domina para o time do Corinthians, vem para o toque de bola, solta, continua na intermediária com Matheus Araújo. Domina para o time corintiano, dá o tapa na bola curta pelo setor de direita, Matheus Araújo parte, abriu para Yuri Alberto, chapelou o primeiro, jogadaça do Yuri. E vem para o toque de bola, tentou partir pelo setor de esquerda, não consegue, houve a falta para o time do Fortaleza bater no Marinho. É falta para o time do Fortaleza cobrar. E foi falta do Juliano tentando impedir o contra-ataque do próprio Fortaleza, até porque eles perderam a bola no campo de ataque. Corinthians segue empatando 1-1. Zaidan, que chance, perdeu Wesley, Zaidan. Nossa, tava sozinho, né? Poderia bater, se era para dominar de outra maneira. Ele dominou com o pé errado, a bola escapuliu, foi lá pro goleiro. Perdeu uma grande chance o Corinthians.
Juliano domina para o time do Corinthians. Ele tenta Sergiano com Cantígio do campo de defesa. Já arma a jogada pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Vai para a finta. Tenta o toque de bola. Coutinho pelo setor de esquerda para Bidu. Bidu prendeu para Wesley. Wesley domina para o time do Corinthians. Tenta a finta na marcação. Toma falta. O árbitro para. Agora o Zé Wellington que faz de falta é negócio de louco. Wesley ganha para Yuri Alberto. Abriu o compasso. Bateu. Mas o que é isso, Yuri Alberto? Mas o que é isso? Isolou, menino. E ele estava se consagrando, porque tinha feito uma jogada espetacular antes, tinha dado o chapéu, tinha feito de tudo, mas em 2 pedaladas a corrente escapou. Manda longe demais o Yuri Alberto. Que coisa, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Mário Feijó, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Forte abraço para você ligado no microfone de maior tradição do rádio no Brasil. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entra em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimento. CSN Cimentos. Os fortaços que constrói o Brasil. A bola volta para a direita, vem para a finta, escapa para a marcação. Bem, Pedro. Lindo lance, escapou do primeiro, do segundo, vai para a área, perde na sequência, na recuperação da marcação. Pedro aperta, tenta ganhar para o time do Corinthians, faz a falta. Falta que o Caio Alexandre tem pressa para cobrar, mas o próprio Pedro não deixa, acaba colocando o pé em frente do jogador. O juiz manda voltar, bola para o Fortaleza. É bola no campo de defesa. Alô, Sofia, também tá ligada no microfone Bandeirantes. Filha do Mário Cadeiro, obrigado pelo carinho da sintonia, se foi Sofia. Lá em Curitiba, a Sofia tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 13, hein? 13, segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Em Fortaleza, no estádio Castelão, continua. Fortaleza 1, Corinthians também 1. Bruno Milhozzi, Vila Belmiro. 17 da segunda etapa, o Santos está perdendo para o Cruzeiro. Placar de 1-0. Marcos Leonardo acaba de desperdiçar um bom contra-ataque. Saiu tabelando com o Julio Furque, mas perdeu a bola para a marcação. O Santos perde 1-0, Raposa. E aí, Ortega? Pelo Brasileirão Série B, chegando aos 50 minutos do segundo tempo, Londrina e Ituano seguem empatando por 2-2 no Estádio do Café. A bola volta no toque de bola com o time do Fortaleza. Caio Alexandre domina placar de 1-1. Corinthians e Fortaleza. A bola foi junta pelo setor de esquerda. Campo de ataque, balança na marcação. Tenta o toque de bola. Marinho de volta ao jogar pelo setor de esquerda. Vai para a finta em cima. Tenta o toque de bola. Coutinho na intermediária. É para Caio Alexandre que prende a jogada para a direita para Tinga. Tinga prende, tenta o cruzamento. Bola desvia e sai. Lateral para o time do Fortaleza. Batendo pela direita no campo de ataque. Motorista parceiro na 99. Você conta com pacotes de ganhos exclusivos. 99. A bola já volta com o time do Corinthians. Houve a falta. Falta em cima do Wesley para o time do Corinthians bater. E foi o Caio Alexandre que acaba impedindo o contra-ataque do próprio Wesley, jogador que tem 2 gols com a camisa alvinegra. Tá louquinho para fazer o terceiro. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 15 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você em Fortaleza, no Castelão. Fortaleza 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, Bruno Milhozzi. E já temos 19 minutos na segunda etapa aqui na Vila Belmiro. O Santos vai perdendo para o Cruzeiro, placar de 1-0, gol de Matheus Justa na primeira etapa. E aí, Ortega? No estádio Couto Pereira, aos 25 do primeiro tempo, Curitiba e Bahia seguem empatando por 1-1, Ulisses. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o Wesley, dá um tapa na bola, adianta demais, acaba perdendo. Recolhe o time do Fortaleza pela direita do campo de ataque, vem Bidu para marcação, Wesley volta lentamente, adiantou no comando de ataque, eu vi a falta do Bidu. Tá parado o jogo, direito, ataque, falta para o Fortaleza bater. E ele faz a falta bem próxima à entrada da grande área, quinta da grande área, a falta perigosíssima, o próprio Marinho deve ir para a cobrança dessa falta. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. Mexe o Fortaleza. Deixa o gramado 29, Guilherme. O Guilherme sai com a 29, entrando o argentino Machuca com a 39. 39, Machuca, jogador argentino. Também está por lá
o Thiago Galhardo, vestindo a camisa 91. 91, Thiago Galhardo. Sai, portanto, o 7, o Pochettino. E entra o 91, Thiago Galhardo. Thiago Galhardo entra com a 91 e o Pochettino sai com a 7. E aí, Zaidan? Bom, o Machuca é ponta, né? O Guilherme fez um jogo ruim. E o Thiago Galhardo vai jogar como no começo de carreira, como meio atacante, deixando o Lucero de centroavante. Edson Leopoldino tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. O Mosquito tá no banco? Tá no banco. Põe ele, pô. É falta para a equipe do Fortaleza bater 1-1. É o placar do jogo. Marinho. Ele se posiciona para a cobrança de falta. Partiu para a bola, correu, bateu, subiu de cabeça. Caetano tira. A bola volta no setor intermediário para Marinho. Ele domina para o time do Fortaleza. Dá um tapa na bola. Yuri Alberto vai para cima da marcação. Rasga Brits. Ele tenta o levantamento na entrada da grande área. Vem Gil de cabeça. Corta, tiro e perigo para a volta com o time do Corinthians. Recolhe do campo de defesa. O que bate esse Zé Wilson? É um negócio. O Ellison, me desculpe, é um negócio de louco, hein? Ele, inclusive, recebeu proposta do Corinthians. O time tinha muito interesse, só que o detalhe é, ele tem 28 anos, o atleta é um pouco mais velho, só que aí o Marcelo Paz negou, até porque a multa dele para clubes brasileiros era de 100 milhões de reais. Forte abraço, Gilmar, tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Maria, a esposa dele também. Obrigado pela audiência, grande primão, Gilmar. Pois não. E no lance que ele toma chapéu do Yuri Alberto, ele agrediu o Yuri Alberto. Deu um soco. No rosto. Do mesmo jeito que o Gabriel ontem foi expulso corretamente no jogo do Flamengo, esse era lance para expulsão. Não é porque o Yuri Alberto deu sequência, até porque deu um chapéu, não queria cair e tal, se deu sequência no lance, que você vai ignorar a agressão, né? É verdade, não tem nada a ver. Mas ele deu um soco, tentou atingir, né? O Yuri Alberto, depois que ele tomou o chapéu. Exatamente. É que o árbitro, ele é muito jovem ainda, tem 36 anos, se não me engano. Ele até apitou aquele jogo Atlético e Corinthians lá no Mineirão, foi até bem naquele jogo. Mas ele tem muito erro técnico, hein? Inclusive, mas isso é lance pro VAR também, Zaidan. Claro, porque é lance para expulsão. O VAR não pode se meter se é lance para amarelo, mas lance para expulsão o VAR deve chamar. O que é impressionante na vida, cara, esse Bidu, cara. Ele dá espaço pro Marinho, ele não sabe quem é o Marinho, não. E vem o Wesley, domina para o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de direito no campo de ataque, faz o break, rola a jogada curtinha para Cantígio. Cantígio domina para o time do Corinthians, faz o giro para Giuliano. Giuliano domina para o time corintiano, abriu para a direita no campo de ataque, deu o toque de bola Coutinho. Na velocidade, Caetano soltou bomba, a jogada no campo de ataque para Bruno Mendes. Ele abre a jogada novamente, vem para a finta, tenta o toque de bola, recolhe Coutinho na intermediária, o time do Corinthians tenta descer Pedro, bola volta com Caetano. Caetano domina para o time do Corinthians, abre para Bidu pelo setor de esquerda no seu campo de defesa. Me diz aí, no clássico da semana, quem leva o time da casa ou visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou e vem Corinthians, domina, Pedro vai pra frente, o árbitro marcou a falta no Tite. Depois de uma pancada no próprio Yuri Alberto em cima do jogador Tite, zagueiro do time do Fortaleza. Nesse momento cai o Bart Simpsons ali, uma pipa. Isso é uma pipa dele. É, tá demais. Tá sendo retirada nesse momento, depois que um torcedor do Fortaleza jogou no gramado. Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. Tá parado o jogo aí. Porque a linha está sendo retirada, a linha dessa pipa está sendo retirada, tem que tomar cuidado, gente. Às vezes pode ser aquele negócio de cerol, então, nesse momento, fazendo toda essa manutenção ali do gramado. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Zaidan e o jogo, Zaidan. O Corinthians no segundo tempo está melhor do que no primeiro. O time mais equilibrado. Ficou com dois zagueiros, Bruno Mendes virou lateral. Passou a ter opção pelos lados, Pedro na direita, Wesley na esquerda. Abriu mais o jogo e começou a ter chance. Inclusive aquela desperdiçada pelo Wesley, né? Aquela outra que o Yuri Alberto acaba dando uma peitada na bola, em vez de matar a bola, ele dá uma peitada na bola. Mas é um Corinthians mais equilibrado que sofre menos do que sofreu no primeiro tempo, quando tomou muita pressão do Fortaleza. A bola volta com o time do Fortaleza, Marinho livre de marcação na entrada da grande área, tenta o cruzamento, levantou no boca do gol, a bola vai pra fora. Ele tentou buscar o Lucero não chega na bola, tiro de meta para o Corinthians bater. Nas costas de quem? Do Bidu. É isso que é detalhado, sozinho o Marinho no campo de ataque, o Bidu deixou espaço livre para tentar chegar ali o Lucero, a bola se perde pela linha de fundo, 1-1 no Castelão. Com uma amortecedora HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, Zaidan.
É, centroavante, eu já até falei aqui, é um jogador comum, né? Jogador comum, Luciano. Ele se movimenta muito, faz uns golzinhos e tal. Mas ele fez um movimento completamente errado. O Marinho pôs a bola para ele fazer o gol, né? A bola volta no toque de bola, recolhe curto novamente. O time do Corinthians vem com Pedro. Pedro domina, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda para Cantígio. Cantígio domina para Juliano. Juliano domina no campo de defesa, vem para finta em cima da marcação no primeiro. Recolhe para o comando de ataque, tenta o toque de bola pela esquerda, aperta Bidu. Domina para o time do Corinthians, vem para finta, faz o break na marcação, fez o giro. Pode abrir no comando de ataque, levantou na boca do gol. Tem gol na Vila Belmiro e aí Bruno Miliozzi. No erro da saída de bola do Santos, o Cruzeiro rouba a bola e lança Bruno Rodrigues, que desloca João Paulo e faz 2-0 Cruzeiro aos 25 da segunda etapa. Situação dificílima do Santos, hein? Tá perdendo em casa pro Cruzeiro por 2-0. Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A derrota do Curitiba, a derrota do Santos, isso aí tudo ajuda o Corinthians, né, Zaidan? Claro, claro. O Corinthians, ainda que faça só um pontinho aí, ele abre uma distância. Agora é lamentável, né? É lamentável o que esse time do Santos está fazendo no Campeonato Brasileiro. Mas não começou agora, né? O Santos passou os últimos 3 paulistas lutando para não cair no Paulista. E agora está fazendo esse papelão no Brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcado, escanteio pro time do Bahia bater. Depois de uma chegada pelo lado direito de campo, Caetano em cima do lance, rouba essa bola que para muitos, aliás, deveria ser titular ao lado do Lucas Veríssimo nesse time do Corinthians. Tem escanteio pelo lado direito de campo, vem Marinho na bola. E vem Marinho para a cobrança de escanteio para o time do Fortaleza. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Pois não, Ortega. Tassiano amplia o placar para o Bahia, 2-1 aos 30 minutos do primeiro tempo. Com esse resultado, o Bahia vai para 15º, ultrapassa o Goiás. É futebol da Bandeirantes, vem para o jogo, o time do Fortaleza, a batida na esquerda, vai embora para a linha de fundo. Tá marcado o tiro de meta. E o Thiago Galhardo reclama bastante de um possível toque de mão depois do chute do próprio jogador. Ele bate de pé na direita e no meio do caminho ela explode. Ih, não sei não, em cima do Gil. Nada. Mas o Gil tá com o braço recolhido, nada. Nada. Tá com o braço para trás. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entrem-se nos fortaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constrói o Brasil. Abra a volta do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, foi atropelado, houve a falta, Cantígio, ele domina para o time corintiano, vai para o jogo, toma falta de novo, tá marcada a nova falta para o time do Corinthians bater do campo de defesa. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99, abra a volta com o time do Corinthians. Domina Cantígio, ele vem para a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, já domina para o time corintiano, tenta o levantamento do campo de ataque, para volta contigo no campo de defesa. Cantígio já domina para o time do Corinthians, levantou para a direita do campo de ataque, inverteu a bola, Bruno Mendes não chega, vem para o toque de bola, tenta descer o time do Fortaleza, tocada para frente do campo de ataque, Bruno Mendes aperta, ele tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, aprende a jogar a Coutinho, o time do Fortaleza tenta responder, é pelo setor de esquerda, vem para ganhar a jogada do time do Corinthians. Gil chega, toca na bola, mas ela volta insistentemente com Zé Wellington domina por Fortaleza para sair jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 jogados, 25 segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você em Fortaleza, no Ceará, no estádio Castelão. Corinthians e Fortaleza, 1-1, jogo tá empatado. E aí, Miliozzi? Aos 29 da segunda etapa, o Cruzeiro vence o Santos aqui na Vila, 2-0, no momento em que Marcos Leonardo limpa a marcação, invade a pequena área e chuta para fora, desperdiça. Segue 2-0, Raposa. Que coisa, hein? E aí, Ortega? Também pela 23ª do Campeonato Brasileiro, o Bragantino já recebe às 9h30 o Grêmio no estádio Nabizão. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes. Os últimos colocados do campeonato, quem são, hein, Enzo, por gentileza? Vamos lá, Ulisses, os últimos colocados. Na última colocação, o Coritiba com 14 pontos, América, Vasco da Gama e Santos.
É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. A bola volta no campo de ataque, domínio do campo de defesa, tenta ser chegando. Domínio do campo de retaguarda, aperta o time do Fortaleza, levantamento foi em frente, muito forte o toque. Ela vai sair para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, tá parado o jogo. Tá parado o jogo, tiro de meta para a equipe corintiana bater no campo de defesa. Mexe o Corinthians. Pois não. Vai deixando o gramado 27, Pedro. Entrando 19, Gustavo Mosquito. Gustavo Mosquito entrando com a 19 no lugar do 27, Pedro, a quarta alteração do timão. Reginaldo Milani tá ligado no microfone Bandeirantes. Vai fazer o gol da vitória do Corinthians, o Mosquito, hein? E o time do Fortaleza também mexe. Sai o Lucero com a 9 Lucero e entra o 18, Silvio Romero. Silvio Romero entra com a 18 no lugar do 9 Lucero, o autor do gol do time do Fortaleza. E aí, Zaidan? Um centroavante por outro, aliás, dois argentinos, né? Entra aí o já veterano Silvio Romero, jogador de área. E o Pedro já estava cansadão, né? No final do primeiro tempo ele já tinha dado uns sinais de cansaço, o jogador ficou muito tempo sem jogar. E entra o Mosquito, que ficou também parado um tempão por causa daquela contusão séria. Tem mais uma chance aí. E a ideia de colocar o Mosquito e não o Romero é porque o Vanderlei quer colocar dois pontas abertos, quer manter dois pontas abertos. Mosquito na direita, Wesley na esquerda. É bola no campo de defesa. Vai tentar o toque de bola, tenta ser jogando pelo setor de esquerda. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Caetano tira para o time do Corinthians. A segunda bola sempre do time do Fortaleza. A entrada na grande área. Aperta o time do Fortaleza, tenta descer. Bola foi chuta pelo setor de esquerda. Campo ataque. Vem cruzamento na grande área. Gil mergulha de cabeça, tira. Wesley rapidamente ganha o lance. Ligou para Yuri Alberto. O Yuri Alberto dominou para Wesley. Yuri Alberto já parte pelo setor de esquerda. Lançamento vem para ele na velocidade. Domina Yuri Alberto. Ergue a cabeça. Se soltar na esquerda, toque errado, gente. Uma bola para tocar na frente para o Mosquito livre. Ele toca as costas do Mosquito. E ele tinha duas opções, o Yuri Alberto, para fazer ali também com o Pedro. O Mosquito passando livre ou jogar um pouco mais no meio. Mas prefere a terceira, que é errar a bola. Porque é o seguinte, ele tem que meter essa bola entre a zaga e o goleiro, Zaidan. Olha o Marinho, domina para o time do Fortaleza, vai para finta! É pênalti! Penalidade máxima para a equipe do Fortaleza bater. Marinho no drible, sofre pênalti para o Fortaleza cobrar. E foi um pênalti Quem feito... fez o pênalti? Bidu! Como esse cara é ruim de bola, hein? O Marinho rabiscou para cima da marcação dele, corta para a perna direita, o Bidu ficou na saudade, deixa a perna esquerda, faz o pênalti. Tem uma grande oportunidade o Fortaleza. E aí, Zaidan, que juvenil o Bidu. Você já tinha avisado, Ulisses, você já tinha cantado essa caçapa. Você falou, pô, o Bidu nunca viu o Marinho jogar, não sabe como é que joga o Marinho. Tá sendo jantado em todo lance. E agora fez um pênalti infantil aí. O jogador ia pra linha de fundo, era só acompanhar, né? É verdade, pois não, Ortega. O Bahia está imparável, viu, Ulisses? Ademir, camisa 7 do clube, aos 34 do primeiro tempo, amplia o placar, 3-1 no estádio Couto Pereira. Pênalti pro time do Fortaleza bater. Cássio, é sempre a esperança. Marinho pede para bater. Thiago Galhardo ia bater, o Marinho pediu. É isso, o centroavante que entrou agora na partida acaba cedendo a bola para o Marinho. O mini míssel aleatório vem para a bola. Cássio, a esperança do Corinthians, é pegador de pênalti. Marinho vem para a cobrança. Cássio, sempre a esperança do time corintiano. Marinho para a cobrança. Cássio não se mexe. Marinho sai na meia-lua da grande área. Pênalti para o time do Fortaleza bater. Marinho vem para a cobrança. É pênalti para o Fortaleza cobrar. 1-1, tá empatado o jogo. Fortaleza e Corinthians no Ceará. Marinho olha para a bola. Ele vem para a cobrança de pênalti para o time do Fortaleza. Cássio tá no meio do gol. É pegador de pênalti. Marinho bate bem. Vem Marinho, ficou de lado na bola, não tomou distância, partiu, bateu pra fora!
Enfeitou demais o Marinho. Ele bateu, o Cássio vai no canto. A bola vai embora para a linha de fundo. Mas se fosse no canto do Cássio, pegaria porque tava lá o goleirão do Timão. É duro bater pênalti contra o Cássio. Ele treme pra cima do goleiro que mais pegou pênaltis do mundo de 2022 pra cá. São 31 salvos desde que chegou ao Corinthians. Bate de perna esquerda pra fora o Marinho. Segue tudo igual 1-1. E agora sente a panturrilha, Zaidan. Ele foi estranho, cheio de estilo. Pra bater o pênalti, ficou de lado na bola, Zaidan. Exato, e pediu para bater, né? Isso é terrível. E não há dúvida que ele sentiu alguma coisa mesmo, porque logo que ele bate na bola, ele já para e mantém a perna esquerda no ar. Ele sentiu dor na hora, você vê que ele fica com a perna esquerda no ar, porque ele sentiu alguma coisa, tá chorando ali o Marinho. Mas se vai no gol, o Cássio pega, né? E aquele negócio, ter o Cássio frente a frente, o batedor, muitas vezes ele faz escolhas erradas. Ele tenta tirar demais, ou meter na bochecha da rede, senão ele pega. E acaba metendo para fora. Mas, além disso, alguma coisa, eu não sei se tinha uma falha no gramado, o Marinho se contundiu na batida. Parece que sentiu posterior. E também mexe, portanto, o time do Fortaleza. Sai o 12 Marinho e entra o 22 Pikachu. Sai o 12 Marinho e entra o 22 Pikachu. E também deixa o gramado 4 Tite e entra o 33 Escobar. Escobar entra com a 33 no lugar do Tite, que vestia a 4. E aí, Zaidan? Bom, Pikachu é correria, né? A idade parece que não tira a velocidade dele, né? É um jogador muito rápido. Tem que ficar ligado nele. Vai sobrar pro Bidu aí, porque o Pikachu é muito rápido, né? A bola volta no toque, ele para o domínio do time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda. O Fortaleza vai forçar o jogo aqui na esquerda, em cima do Bidu, que é muito fraco, né? E o Yuri Alberto tá caído. Tá caído ali. Agora, Ulisses, é por isso que ele colocou o Pikachu, né? Porque ele perde o Marinho, mas resolveu colocar um jogador de velocidade. Tá vendo que o Bidu tá muito mal na marcação. É verdade. Então ele coloca em cima do Bidu e o Luxemburgo não vê isso. O Bidu é a moleza pro Corinthians, hein, Pedro? Pois é, inclusive é um atleta que em muitas oportunidades perdeu espaço com o próprio Vanderlei Luxemburgo, porque o treinador entende o seguinte: o Bidu é um cara que apoia muito, mas na defesa é muito complicado jogar. Não à toa esse pênalti feito em cima do Marinho. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Vem comigo, torcedor do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 33 minutos, 34 de bola rolando, 34, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Vigésima terceira rodada, depois dessa mais 15, continua para você. Castelão, Fortaleza, placar de 1 Fortaleza, 1 para o Corinthians, gols marcados pelo jogador Lucero para o time do Fortaleza. Pedro empatou para o Timão. Na Bandeirantes quem fala é você, diz aí Bruno Migliozzi. Ulisses, 37 da segunda etapa, o Santos perde na Vila para o Cruzeiro, placar de 2-0, público bom aqui na Vila, 12.244 pessoas, para uma renda de R$ 522.982,50. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. E domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo, o time do Fortaleza. Levantamento foi feito à frente para a camada de ataque. Tenta o toque pelo setor de esquerda. Aperta na marcação, já domínio do campo de defesa. Aperta novamente o time do Corinthians. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Já recolhe pelo setor de direita, prende o lance curto no comando de ataque com Zé Wellington. Zé Wellington domina para o time do Fortaleza. Placar do jogo continua de 1-1. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Domínio do campo de retaguarda, aperta pela direita, tenta descer o time do Fortaleza. Para feito, na intermediária, domina em cima da marcação no primeiro, prende o lance, tenta Tinga, tentou o toque de bola nas costas pela direita, subiu o Bruno, tentou o toque com o Tinga na intermediária, a bola batida, gol, vai embora! Uma paulada pro gol do Escobar. Ele bate embaixo da bola, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Bruno, como é que tá na Vila Belmiro, Bruno? O Santos vem para o ataque num belo lançamento de Lucas Lima. Lucas Braga acerta a trave e não marca o gol. Cruzeiro segue vencendo 2-0 aos 39 da segunda etapa.
Vida dura do time do Peixe. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Se posiciona para ser jogando pelo seu campo de defesa. Tenta a finta em cima da marcação, já domina pelo setor de esquerda. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. E aí, Zaidan, e o jogo? Bom, pelo jeito o Felipe Augusto tá sem moral mesmo com o Luxemburgo. Parece que tem de evoluir para ter chance no time, né? E ele perde aí o Yuri Alberto, que estava sentindo dores, e coloca o Romero, não é isso? Isso, acaba deixando o gramado 9 Yuri Alberto e entra o 11 Romero. A última alteração do time do Corinthians, entra o 11 Romero no lugar do 9 Yuri Alberto. Zaidan? Pois é, ele tá sem um centroavante ali, né? O Romero pode quebrar o galho e tal, mas não é a dele. É um jogador que atua pelo lado do campo. Mas parece que o Vanderlei não vê o Felipe Augusto pronto ainda para assumir essa função. E vem Bruno Mendes para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, solta o cantinho no campo de ataque, vai com o toque de bola, Cantígio perde. Abertura na grande área, aperta o Corinthians, bola tocada para fora. Escanteio direita para o Corinthians, bater aí. Depois de uma troca de passes entre o Mosquito e o Matheus Araújo, o meio-campista acaba perdendo a bola no bate-rebate por lá, ganha escanteio o Corinthians, lado direito, o Mosquito vem para a cobrança. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Fortaleza, Corinthians, torcedor brasileiro. Escanteio para o Timão que tenta o segundo gol. O Tenda atacado, escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Escanteio para o Corinthians, bater o Mosquito, vem para a bola pela direita, partiu para a bola, Mosquito. Levantou na boca do gol, tá tudo parado. Saiu a bola na cobrança de escanteio do Mosquito? O que me parece é isso, porque ele cobra. Não sei se ele acaba marcando por lá de fato a bola para o time do Fortaleza. Ele cobra, faz a parábola toda errada. Bola para o Fortaleza, empate 1-1. Não, ele não deu você tiro na de meta, Bandeirantes, não. na Bandeirantes com você. O que foi, Zaidan? Ele não deu tiro de meta, não. Tanto que onde o goleiro vai sair a cobrança deu falta. Ali, deu falta. Agora eu não vi falta nenhuma. Não sei se vocês viram alguma falta. Muito bem, vai dar cartão amarelo para o auxiliar do Luxemburgo. Maurício Copertino leva cartão amarelo e também o auxiliar do Fortaleza, talvez a imagem. A médica do Corinthians. O árbitro se atrapalhou com o Wesley. Derrubou o jogador do Corinthians. Nossa, o juiz deu um passo para trás e ia cair. O Wesley se jogou para não derrubar o árbitro. Era a doutora Ana que estava por lá, mas não sei se foi para ela o cartão amarelo. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor do Brasil. Tá parado o jogo. Luxemburgo tá conversando com o técnico do Fortaleza que vira as costas do Luxemburgo. Discussão entre os dois. Aliás, o Vojvoda foi um cara que o presidente Duílio Monteiro Alves tentou trazer para o Corinthians, mas o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, negou essa possibilidade. Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado. E o gol anulado do Fortaleza, bem anulado, né? O Marinho domina com o braço a bola, certo, Zaidan? Indiscutivelmente, não dá nem para discutir a decisão. O VAR chamou a atenção, porque o árbitro não viu na hora nem o bandeira. Mas o VAR corretamente avisou o árbitro que a bola foi no braço. Ele foi lá, conferiu, não há o que reclamar. O árbitro está errando muito, mas o resultado não tem nada a ver com isso. São erros bobinhos ali. Eu só acho que o único erro importante foi não ver a agressão do José Wellison ao Yuri Alberto. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Sai jogando Cantígio, tenta o toque de bola, Wesley, toque errado, a bola volta com o time do Fortaleza, tenta o toque para o comando de ataque, a abertura vem pelo setor de direita, Cantígio volta na marcação, abre, vem Pachuca domina para o time do Fortaleza, vem cruzamento dentro da grande área, já domina da grande área, a bola foi solta, frente batida, gol, Cássio, tranquilo. Ele vem para proteção, a bola vai embora para a linha de fundo. E aí por trás, maldosamente, o Escobar pegou o Cássio, hein? Acaba deixando uma enxadada em cima do goleiro do Corinthians, que sente bastante e faz o sinal de negativo. Tiro de meta para o Corinthians cobrar. É o futebol da Bandeirantes. Me diz aí no clássico da semana que vem, quem leva o time de casa ou o time visitante? Viu como você vive apostando em Estrela Bet, jogou, brilhou. Bruno Miliazzi. Tem gol! Gol do Cruzeiro, que faz 3-0 nesse momento, aos 43 da segunda etapa. Nicão foi pra rede, vence a Raposa, 3-0 na Vila. Que coisa, o Santos tomando de 3-0 do Cruzeiro, que é um concorrente direto ao rebaixamento. Cruzeiro, hein, Zaidan? O Santos já teve times piores que este, mas que jogavam muito mais do que este.
Esse time do Santos é impressionante, um time sem confiança, um time fisicamente fraco, aquele time que não ganha dividida, marca mal, tem uma dificuldade tremenda para fazer gols. E agora aquele negócio, a torcida que estava apoiando, batendo palmas, tal, começa a gritar, a xingar. E o próximo jogo do Santos é contra um concorrente direto, é contra o Bahia, que a estreia do Rogério Ceni está ganhando do Coritiba. Então é uma pedreira para o Santos, vai pegar o Bahia lá na Bahia. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes, torcedor brasileiro. E vem pro toque de bola, Bruno Mendes sobe de cabeça, vem para tirar a bola, volta com o time do Corinthians, tentava o toque de bola para a direita, Mosquito. Toca na bola, põe para fora, lateral, novamente no campo de ataque para o time do Fortaleza bater. Meu amigo Teodoro, tá ligado no futebol Bandeirantes. Grande Teodoro, forte abraço para você, obrigado pela audiência. Você vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aperta na marcação, Fortaleza tentou o drible, houve a falta. Matheus Araújo faz a falta em cima de Galhardo para a equipe do Fortaleza bater. Que tentava fazer o giro para cima da marcação pela ponta esquerda de campo. Thiago Galhardo protege essa bola, só que o Matheus Araújo vai lá e dá uma enxadada. Se prepara para a cobrança o time do Fortaleza e o Gil, por reclamação, aliás, por uma pancada um pouco mais forte em cima do jogador do Fortaleza, leva cartão amarelo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata, torcedor brasileiro. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, 42 minutos de bola rolando. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Aqui tá parado o jogo, falta para o time do Fortaleza bater placar de 1-1. Fortaleza e Corinthians, 1-1 é o placar do jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta no toque de bola, ganha lateral o time do Fortaleza pela direita do campo de ataque. Lateral para o time do Fortaleza bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Do meio do campo de retaguarda, vai para o toque de bola, Coutinho no setor de meio de campo. Do meio do campo de ataque, tenta descer Coutinho novamente. Recolhe pelo campo de defesa, tenta descer o time do Fortaleza. Abertura vem com Zé Wellington. Zé Wellington abre pelo setor de esquerda, campo de ataque, desce o Fortaleza. Na marcação, Bruno Mendes ficou. Cruzamento saiu na segunda trave, forte demais. Wesley tenta chegar da bola para a marcação. Do meio do campo de defesa, tenta o toque de bola, Coutinho. Cruzamento na grande área, o toque de cabeça, vai para fora, a bola toca no Gil, vai embora. Subiu de cabeça, o Brits cabeceou. Tá marcado novamente, escanteio para o Fortaleza bater. Será que foi? Acho que foi o Brits que tocou, hein? Hora toca no Gil. Me parece que encosta nas costas do Gil. Depois do cabeceio do próprio Brits, levantamento do Romero. Detalhe, o Gil tomou cartão amarelo no último lance. Ele está fora do próximo jogo, estava pendurado, portanto não vai jogar contra o Grêmio na segunda-feira. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Motorista parceiro na 99. Você conta com pacote de ganhos exclusivo. É 99. Levantamento à frente, vem para o toque de bola, aperta na marcação. Tenta chegar, domina novamente o time do Fortaleza. A bola foi solta para a direita. Pikachu tenta o toque de calcanhar, já domina pelo setor de ponta. Abre a jogada para o comando de ataque. Lançamento vem para Pikachu, dominou, bateu para o gol em cima da marcação. Arma contra a golpe o time do Corinthians. Wesley solta a jogada, domina para o time corintiano. Se soltar na direita é melhor. Lançou na direita do campo de ataque em alta velocidade para Mosquito. Mosquito chega na bola, linha lateral da grande área, linha lateral da linha de fundo, vai pro corte, escapou, cruzou, soltou, boa bola no comando de ataque, toque errado nela. O Matheus Araújo tocou errado, que chance, perde o Corinthians. Uma jogada espetacular do Wesley para o levantamento para o Mosquito, que até foi bem na bola. O Matheus Araújo perde a bola, vem o Fortaleza. E tenta descer o time do Fortaleza, a bola foi junta na entrada da grande área, Caetano estica a perna, dá um pico na bola, corta, tira a bola, volta para o toque de bola de Wesley, dominou para Juliano. Juliano prende para Romero, Romero domina para o time do Corinthians, vem para a finta em cima da marcação no primeiro, enfiou boa bola para Matheus Araújo, vai para o corte, tirou do zagueiro, vai fazer o gol, derrubado, é pênalti. Penalidade máxima, mas o Bandeira tá marcando impedimento, hein? No início da jogada, depois do tapa do Romero de 3 dedos, o auxiliar entende que o jogador do Corinthians, Matheus Araújo, estava impedido, portanto, não valia mais nada. Zaidan. Parece estar, né? Claro que o VAR está conferindo, mas parece que ele está com o pé esquerdo à frente. O pênalti em si foi indiscutível. Ele é derrubado, o jogador vem, atropela o Matheus. Mas, na minha opinião, o Bandeira acertou. Estava um pouco à frente, sim. Vamos ver se o VAR confirma.
Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entra em cena os Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Árbitro está esperando o VAR. Parece que ele estava um pouquinho à frente, hein, Zaidan? Vamos ver. Parece sim. Agora, Ulisses, o Corinthians pode até ganhar o jogo. Fortaleza mostra muita incompetência para fazer o gol. Já perdeu pênalti, já meteu bola na trave, perdeu ali cabeçadas cara a cara com o Cássio. O Corinthians pode até ganhar o jogo. Mas o time que voltou melhor para o segundo tempo passa a ter problemas desde a saída do Moscardo. Eu não sei se ele pediu para sair, se ele estava cansado, mas a saída dele deixou o Corinthians de novo muito frágil no meio campo. Acabou. Alô, Hélio Lopes Gomes. Pois não, Bruno Milhões. Que coisa, hein, Bruno? Fim de jogo na Vila Belmiro e agora sim tivemos vaias para o Santos, que perdeu por 3-0 para o Cruzeiro. Gols de Jussa, Bruno Rodrigues e Nicão, 2 na segunda etapa. No momento em que os jogadores vão se cumprimentando, deixando o campo, e a torcida volta a cantar Santos, o time da virada, Santos, o time do amor, acreditando em uma recuperação. E vem para o jogo o time do Corinthians, bola foi solta no comando de ataque para o toque de bola de Matheus Araújo. Ele domina para o time corintiano, tentou ligar no toque de bola para Romero. Romero perde o lance, aperta na marcação, já domina o time do Fortaleza, tenta descer. Romero vem por baixo, a finta foi feita à frente no comando de ataque. Já domina Thiago Galhardo, ele vem para a finta, tenta o toque de bola, vem Caetano, tira na bola. Afasta o perigo, põe para fora, lateral para a equipe do Fortaleza bater pela esquerda, campo de ataque. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Teremos mais 7 minutos de jogo, Zaida. Pois é, meteu 9 de acréscimo, né? Mais 7, portanto, de jogo. E é tempo suficiente para ter um vitorioso aí, né? O Corinthians já teve 2 chances boas, o Fortaleza segue pressionando, mas está faltando competência para o Fortaleza. O jogo continua aberto aí. Não acho que vai ser não serão 7 minutos de sonolência, não. Fortaleza vai para cima. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta o toque de bola. Toma amarelo, Bruno Mendes. E estava pendurado, está fora da próxima partida também. Portanto, Gil e Bruno Mendes serão desfalque contra o time do Grêmio. Farão falta, Zaidan? O Vinícius não resolve ali o problema no jogo de zaga, né? Olha só. Levantamento na boca do gol. Falhou Bidu. Pikachu dominou, bateu. Gol do Fortaleza! O Bidu é a vergonha do jogo. Um cruzamento na segunda trave, ele subiu, mas não subiu nada. Ficou de costas para a marcação. A bola bate nas costas dele, voltou para o Pikachu. O Pikachu encheu o pé e fez o gol do time do Fortaleza. Agora Fortaleza 2, Corinthians 1. Gol, emoção maior do futebol nas costas do Bidu. Nas costas do Bidu, que é uma vergonha no jogo. Nós estamos falando desde o início. Agora Fortaleza 2, Corinthians 1. O detalhe do gol é todo o seu Desaim Milhazzi. Pikachu pro Fortaleza. Num detalhe, depois de um cruzamento do Escobar para a chegada do Pikachu, o vacilo do Matheus Bidu, no lance que não poderia perder, bem próximo ao fim da partida. Ele recebe na entrada da grande área, se livra da marcação fácil do Matheus Bidu. Bate de perna canhota, ela até desvia no Cássio, mas vai para dentro do gol. 2-1 pro Fortaleza. E aí, Zaidan? Pois é, a gente dizia que não seria sonolento essa fase final do jogo, né? E o Pikachu entrou para isso, né? A caçapa que você já havia cantado. O Vojvoda viu que o negócio era jogar pelo lado do Bidu aqui, perdeu o Marinho, colocou o Pikachu para isso. E agora é aquela história, o Fábio Santos, por exemplo, que não aguenta jogar uma partida atrás da outra, mas ele acaba sendo titular, porque o Bidu não consegue ocupar esse espaço, entra muito mal. E no próximo jogo ele vai ter Veríssimo e Fagner, né? Provavelmente vai escalar Fagner, Veríssimo, Caetano e Fábio Santos no jogo contra o Grêmio, Luiz. É, futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Se posiciona para ser jogador do campo de retaguarda, vai para o toque, para tenta descer novamente o time corintiano. Dúvida pelo setor de direita, vai para cima, tenta o levantamento Cantígio, ganha lateral para o time do Corinthians bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. E aí, Zaidan vem para o jogo, o time do Corinthians, bola foi junto à frente do campo de ataque, tenta a finta, tenta o toque, para bater o Zarujo, ganha lateral, o time do Fortaleza. Que vida dura do Bidu, hein, Zaidan? Vida dura, e vida dura do time de maneira geral, né? Muitos erros técnicos.
A gente viu aquele lance, por exemplo, contra-ataque, que o Yuri Alberto mata o contra-ataque quando ele faz uma virada completamente equivocada. A saída do Moscardo expôs de novo o meio-campo do Corinthians. Ficou muito aberto, marcando mal. E o Fortaleza, com todos os problemas, pelo menos é um time que busca o gol o tempo todo. Fortaleza demonstrou muita dificuldade para finalizar bem, mas atacou o tempo todo, buscou a vitória o tempo todo. E o Corinthians foi um time confuso taticamente e muito mal tecnicamente lá no Castelão, Ulisses. É verdade, Zaidan. E muito mal escalado. Situação do Luxemburgo delicadíssima no Corinthians, hein? Torcida pedindo fora Luxemburgo, fora Luxemburgo. E os adversários fica Luxemburgo. E Ulisses, até um detalhe, mestre, rapidinho só, desculpa até te cortar, mas o Luxemburgo, se for eliminado da Copa Sul-Americana, a informação que eu tenho é de que o risco é muito grande de ser demitido. E essa vitória do Bahia, ela é complicada para o Corinthians, né? Porque o Bahia estava atrás do Corinthians. É verdade que o Goiás dificilmente vai ganhar do Palmeiras sexta-feira no Allianz Parque. Jogo muito importante, hein? Lá em cima e aqui embaixo. Porque o Palmeiras é o vice-líder e o Goiás tenta se afastar da zona de rebaixamento. Jogaço sexta-feira. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque, ele para pelo setor de direito do campo de ataque, tenta ganhar a jogada, Bruno Mendes não consegue, bola volta com a equipe do Fortaleza que tenta descer. Vem Gil, protege para o time do Corinthians e vem para o jogo. Ele tenta o toque de bola para Caetano, prefere o toque de bola para Cássio. Cássio domina, Corinthians tenta o gol de empate, já domina o time corintiano, bola foi junta pelo setor de esquerda, 2-1 para o time do Fortaleza. Abertura na esquerda, campo de ataque, domina o time corintiano, vem com o Wesley, ele domina para o time do Corinthians, vai para a finta da marcação, no primeiro prende, tenta o toque de bola, outra finta do Wesley, caminha, são 3 da marcação dele, dominou, escapou da marcação do primeiro, escapou do segundo, já vai para dentro da grande área, tentou o cruzamento, levantou no boca do gol, no peito, domina, prende a jogada, recolhe pelo comando de ataque, o time corintiano, cruzamento vem na grande área, o toque para trás, Wesley tentou subir, vem para tirar de cabeça, afasta. De qualquer maneira, vem para pôr para fora o time do Fortaleza, vem para tirar dali Escobar, escanteio para o Corinthians bater pelo setor de esquerda. Timão tenta o gol de empate, vai na pressão o time corintiano, se posiciona novamente na cobrança de escanteio para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, 2-1 para o time do Fortaleza. 53 minutos de bola rolando para você ligado, mais 1 minuto de jogo, pode ser o último lance do jogo. Bidu vem para a cobrança de escanteio, perto da esquerda, na bola partiu, bateu, levantou no boca do gol, subiu, Gil põe para fora, tiro de meta para o Fortaleza bater. Cruzamento na segunda trave, Gil com 1,92 m, sobe de cabeça, não consegue colocar para dentro da rede. A torcida do Fortaleza feliz da vida com o resultado. E aí, Zaidan? O Fortaleza foi melhor no geral, né? Foi um time mais agressivo, um time que atacou mais, foi mais eficiente, mais rápido. Corinthians com essas esticadas de bola para Yuri Alberto, ou para Pedro, ou para Wesley. É o samba de uma nota só, todo mundo sabe que vai ser isso. O jogo quase não passa pelo meio campo. Isso só muda quando o Renato Augusto consegue jogar. E o duro é quando ele está em condição de jogo e é poupado, né? Aí fica difícil. É bola do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Fortaleza, afasta a zaga corintiana, vem Cantígio, toca Juliano, volta do campo de defesa, o time corintiano com Caetano, ele tenta ser jogando, vem com o Juliano domina para o time do Corinthians, é do outro lado para tocar, toma falta para o time do Corinthians bater no campo de defesa. E mais uma do Zé Wellison ali pelo setor de defesa do Corinthians, Timão tem pressa porque perde por 2-1 no Castelão. A bola já volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, bola foi solta pelo setor de direita, tenta o toque contigo na intermediária, domina Mosquito, dá o tapa na bola, já partiu na velocidade, afasta o zagueiro, tira, novo lateral para o time do Corinthians bater na linha de fundo. Timão não desiste, tenta buscar o gol de empate, daqui a pouquinho tem o apito final, daqui a pouco vem o Capriotti com o apito final na Bandeirantes, se posiciona lateral para o time do Corinthians bater, Bruno Mendes bate o lateral, solta para dentro da grande área, o toque vem para trás, aperta em cima da marcação, no alto, sai para pegar o goleirão. João Ricardo faz a defesa. E o lançamento foi na primeira trave. Tentava subir de cabeça ali o baixinho. Matheus Araújo. Tem pressa nenhuma o time do Fortaleza. 2 pro time do Fortaleza, 1 pro time do Corinthians. Já o Zaidan fala no apito final, ergue o braço, árbitro, final de jogo, Fortaleza vence, 2 Fortaleza, 1 Corinthians, na Bandeirantes vem o apito final. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Ulisses! Alô, torcedor corintiano! Vai ter sofrimento até o fim da temporada, hein? Com esse time aí que montaram no Corinthians, é só com sofrimento, minha gente. E é um milagre o Corinthians estar na semifinal da Copa Sul-Americana com esse elenco, com esse time, com tudo isso aí. É um milagre.
Agora, vai ser até o fim com esse sofrimento aí para se livrar da Série B também. Vamos lá, Pedro Ramiro, o que é que você tá vendo aí, Ramiro? Festa da torcida do Leão. E o Corinthians, hein, Ramiro? E o Corinthians, Ramiro, que vai encarar o Fortaleza ainda em 2 jogos nas semifinais da Sul-Americana. Rapaz, situação complicada nesse Corinthians que não vence há 4 partidas. A última vez foi em 22 de agosto, na vitória diante do Estudiantes pela primeira partida, quartas de final da Copa Sul-Americana. De lá pra cá, empatou com o Goiás na Neoquímica Arena, perdeu para o Estudiantes no tempo normal nas quartas de final, depois passa nos pênaltis, empatou com o time do Palmeiras na Neoquímica Arena, perdeu agora para o Fortaleza por 2-1. E o detalhe, olha os próximos jogos do Corinthians. Tem na segunda-feira o Grêmio com 2 desfalques já carimbados, o Gil e o Bruno Mendes, que levaram um 3º cartão amarelo. Além do próximo jogo ter um duelo contra o líder do campeonato, o Botafogo, na sexta-feira. Aí tem o desafio pela Copa Sul-Americana, primeira partida contra o Fortaleza, depois o São Paulo, de novo o Fortaleza, depois Flamengo e Fluminense. É para deixar o torcedor do Corinthians sem ar, Capri. Tá fácil a vida do torcedor do Corinthians, ainda com essas aberrações aí que o Corinthians apresenta, né? Jogadores que não tem nenhuma condição de vestir a camisa do clube. Daí a culpa relativa do Vanderlei Luxemburgo, que o Zaidan já vai falar, né? Mas, claro, né? Entregaram aí um elenco limitadíssimo pro Luxemburgo e ele não consegue fazer nada de diferente, né? Com esse elenco aí do Corinthians, absolutamente nada. Jogadores muito limitados, que em outros tempos não passariam nem na porta do Parque São Jorge. Hoje tem que solucionar alguma coisa pro Corinthians. Tá bom então, Ramiro, você já volta aqui pra gente ouvir Vanderlei Luxemburgo. Vamos ver se ele vai conseguir explicar, ou se vai querer explicar, né? Porque ultimamente o Vanderlei tem mais colocado ali nas coletivas ironias, despistes do que sem explicado análise. Efetivamente. Sem análise, é isso. Mas vamos ver se hoje ele vai explicar alguma coisa. Já, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil está chegando. Vem aí o apito final para falar mais de Fortaleza 2, Corinthians 1 e também de Santos 0, Cruzeiro 3. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Recolhe do campo de defesa, o time do Corinthians está jogando com Cássio. Cássio protege, vem pro toque de bola, domina pelo setor de meio de campo. Ele prende o lance curtinho no setor de meio de campo, já recolhe, domina o time do Corinthians. Perdeu o lance na velocidade, vai ser o gol do Fortaleza, a bola batida! Lucero! De bola equivocadíssima do Corinthians. O Gil rola a jogada. Sabe pra quem? Pro protegido do Luxemburgo. O Juan Oliveira, ele perde no corpo, perde a bola na entrada da grande área. Aí a bola rolada pra ele, Lucero encher o pé e abrir o placar pro Fortaleza 1, pro Fortaleza 0, pro Corinthians. Lucero, gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Lucero, que você proporciona a torcida do Fortaleza. Fortaleza abre o placar do jogo num presentaço do Juan Oliveira, que não tem força física, que não tem condição de dominar uma bola, que não tem condição de prender e tocar. Ele perde na dividida de corpo e o gol do Fortaleza sai agora. Fortaleza 1, Corinthians 0. Escanteio para o time do Corinthians bater. Levantamento na boca do gol, subiu o Moscardo de cabeça, deu na trave, voltou, vai fazer o gol, tocou Pedro! Gol!
Corinthians, Pedro! Bola levantada na grande área, o Gil disputa com 2 jogadores do Fortaleza. A bola sobra para o Moscardo, ele enche o pé, dá no travessão. A bola sai da trave direita, vem na esquerda, o Pedro livre na pequena área, cabeceou e meteu no fundo da rede para empatar o jogo pro Timão. Pedro para fazer o primeiro gol dele com a camisa profissional do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Pedro. 1 pro Fortaleza, 1 pro Corinthians. Gol do seu maior levantamento na boca do gol. Falhou Bidu. Pikachu dominou, bateu. Gol do Fortaleza. O Bidu é a vergonha do jogo. Um cruzamento na segunda trave, ele subiu, mas não subiu nada. Ficou de costas para a marcação. A bola bate nas costas dele, voltou para o Pikachu. O Pikachu encheu o pé e fez o gol do time do Fortaleza. Agora Fortaleza 2, Corinthians 1. Gol, emoção maior do futebol nas costas do Bidu. Nas costas do Bidu, que é uma vergonha no jogo. Nós estamos falando desde o início. Agora Fortaleza 2, Corinthians 1. O detalhe do gol é todo seu. Tá aí Ulisses Costa e os 3 gols que fizeram o placar da Arena Castelão, 2 para o Fortaleza, 1 para o Corinthians. E agora, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, às 9h13, nós vamos até às 10 da noite aqui. Vamos falar bastante dessa derrota do Timão e também da derrota do Santos, hein? Já o Bruno Migliozzi vem lá da Vila Belmiro para falar da goleada do Cruzeiro sobre o Santos por 3-0. Atenção, Ramiro, assim que começar a falar o Vanderlei Luxemburgo, aí você chama pra gente ouvir o Pô Fechou, tá bom? Prioridade é pra você aí. Antes, eu quero ouvir Cláudio Zaidan. Eu e a torcida do Corinthians, né? Queremos ouvir aí o Cláudio Zaidan, porque entender o que aconteceu hoje com o Corinthians lá em Fortaleza. Por que é que o Corinthians não ganhou, Zaidan? E fica já a desconfiança aí do torcedor corintiano, né? O time vai ter que encarar 2 vezes esse Fortaleza para tentar ir à final da Copa Sul-Americana. E aí, Zaidan, o que aconteceu com o Timão? Ô Caprotti, o Fortaleza foi melhor, mereceu ganhar o jogo, atacou mais, foi mais eficiente. E olha que o Fortaleza teve muita dificuldade para fazer algumas coisas básicas, né? Perdeu alguns contra-ataques por passes errados, por posicionamento ruim. E perdeu pênalti, meteu bola na trave. Não conseguiu fazer o gol em bolas em que o atacante subiu sozinho, cara a cara com o Cássio, cabeceou para fora. Isso aconteceu pelo menos 2 vezes. O Marinho perdeu um pênalti, até se contundiu na hora da cobrança, chutou para fora e se contundiu, foi substituído. Mas no geral, o Fortaleza foi o melhor time desde o início. O Corinthians teve alguns momentos, ele volta para o segundo tempo melhor do que estava no primeiro. E quando sai o Moscardo durante o segundo tempo, não sei por que saiu, pode ter pedido para sair, fez uma viagem, né, foi para Marrocos, podia estar cansado. Mas a saída dele deixou o meio-campo do Corinthians perdido. Entrou o Cantígio, que até fez algumas viradas, aquele jogo do Cantígio que a gente conhece, é um cara que sabe passar a bola, mas não tem a mobilidade, a velocidade, a capacidade de marcação do Moscardo e nem a saída com velocidade. E o Corinthians pouco atacou, teve uma grande chance de virar o jogo, né? Uma bola cruzada ali para o Wesley, que ele acabou fazendo a escolha errada, né? Ele deveria ter finalizado de primeira ou se dominasse, dominar de outra maneira. Ele dominou errado, com a perna errada e a bola escapou. Mas o Corinthians havia voltado melhor para o segundo tempo. Depois, principalmente com a saída do Moscardo, retornou aqueles erros do primeiro tempo. Festival de passes errados e uma avenida pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians, né? Que, aliás, não tem ocorrido só com o Bidu, não. O próprio Fábio Santos hoje, que é um jogador que já vai se aproximando do fim da carreira, né? Ele tem muita dificuldade para marcar. O Corinthians toma muitos gols com jogadas realizadas pelo lado esquerdo da sua defesa. Isso aconteceu de novo. O Bidu sofreu com o Marinho se contundiu, entrou o Pikachu, ele sofreu com o Pikachu, tomou o gol, inclusive, do Pikachu. Mas não foi só isso. Yuri Alberto, mais uma vez, jogando de costas para os zagueiros, e quando recebe a bola não consegue fazer uma virada. Ou ele toma a falta, que é a melhor hipótese, ou ele perde a bola, ou perde a dividida. Ele não consegue fazer o giro, impressionante. E quando tem a bola limpa, erra a escolha. Só um lance que ele foi bem, que
que foi exatamente aquela jogada que o Wesley desperdiçou na conclusão. Mas um jogo ruim do Corinthians, mais um. O Fortaleza, mesmo sem ter sido brilhante, foi melhor e mereceu a vitória, Capriotti. Boa, Zaida, é isso aí. Fortaleza venceu, convenceu ali, principalmente no finalzinho. E agora vamos observar como serão os 2 jogos das semifinais da Copa Sul-Americana. São 9h17. Vamos escolher o melhor em campo. Craque Bandeirantes, de Fortaleza 2, Corinthians 1. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Começa com você, Zaidan. Quem foi o melhor em campo, hein, Zaidan? Pra mim, com folga, Caio Alexandre, meio-campista do Fortaleza. Caio Alexandre, é o voto do Cláudio Zaidan. E pra você, Pedro Ramiro, quem foi o melhor em campo, Ramiro? Pra mim, o craque do jogo, gostei muito do futebol apresentado pelo Caio Alexandre. Caio Alexandre é o melhor em campo, craque Bandeirantes, de Fortaleza 2, Corinthians 1. Eu quero dar uma passada lá na Vila Belmiro com o Bruno Migliozzi, porque precisamos saber como é que ficou aí o torcedor santista, o ambiente, o clima na Vila Belmiro, depois dessa derrota aí por 3-0 pro Cruzeiro, Bruno. Olha, Capri, acachapante, viu, essa derrota contra o Cruzeiro, não só por conta de um 3-0 aqui na Vila Belmiro, coisa que não acontecia há muito tempo. O Santos, inclusive, perdeu os 3 mineiros na sequência, para o Galo, para o América, agora para o Cruzeiro, mas também pela situação da tabela, porque o Bahia venceu e agora o Santos está a 4 pontos de sair do Z4. Portanto, a situação ficou bem complicada. Após o terceiro gol, a torcida já foi se retirando. Ainda tem o núcleo ali da torcida organizada cantando cantos de apoio ao Santos. Vale lembrar que recentemente tiveram uma reunião com os jogadores prometendo apoio incondicional até o final. Isso foi verdade até o apito final, quando aí sim tivemos vaias contra a equipe de Diego Aguirre, que deve falar em breve, Capri. Então já você volta daí, Bruno, trazendo mais informações da Vila Belmiro. Vou pro intervalo, já voltamos, rapidinho, hein? Vanderlei Luxemburgo, vamos tentar ouvir aqui o treinador corintiano depois dessa derrota para o Fortaleza no apito final. E o gabarito do jogo, as notas do Cláudio Zaidan na sequência aqui do apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meu amigo, procurando um lugar para realizar o seu evento corporativo com muita natureza? O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para a sua empresa, com uma estrutura completa que inclui salas de reuniões, auditórios e espaços ao ar livre. Você pode ter certeza de que seu evento será um verdadeiro sucesso. E eu apresento, hein? E para facilitar ainda mais, o Terras Altas Resort é muito próximo da cidade de São Paulo. Terras Altas Resort, seu ponto de conexão com a natureza. Informações pelo telefone 98786-0302. Repito, 11, né? São Paulo. 98786-0302. E descanse. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Hugo Mota, deputado federal da Paraíba. A pauta municipalista sempre foi uma prioridade no meu mandato. Por indicação do Republicanos, fui relator da PEC dos precatórios, que possibilitou o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios, trazendo um alívio importante. Assim como eu, a bancada republicana na Câmara também trabalha com o mesmo empenho em favor dos municípios brasileiros. Conheça o nosso manifesto político e filie-se ao verdadeiro Partido Conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro Partido Conservador do Brasil. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Se você é contra a liberação das drogas, é porque você pensa como o PL. Se você entende que a pureza de uma criança deve ser preservada e não invadida com a ideologia de gênero, você pensa como o PL. Se para você o que nos une é muito maior do que as diferenças que nos separam, pode ter certeza,
você pensa como o PL. E é por isso que o povo brasileiro fez do PL o maior partido do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O Solidariedade 77 ficou mais forte. Juntamos as forças do PROS e do Solidariedade e agora somos um só partido. O que nos une é a luta por mais empregos, oportunidades e justiça social. O que nos une é o compromisso de defender aqueles que mais precisam. Vamos seguir formando novas lideranças e capacitando nossos filiados. Porque quando o povo mais precisa, o Solidariedade chega junto para fazer a diferença. E junto com você, vamos chegar ainda mais longe. Feliz é o Solidariedade? O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Se você é contra a liberação das drogas, é porque você pensa como o PL. Se você entende que a pureza de uma criança deve ser preservada e não invadida com a ideologia de gênero, você pensa como o PL. Se para você o que nos une é muito maior do que as diferenças que nos separam, pode ter certeza, você pensa como o PL. E é por isso que o povo brasileiro fez do PL o maior partido do Brasil. O sucesso do seu evento começa pela escolha do lugar certo. O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para encantar os seus convidados. Imagine realizar o seu evento ou reunião em um ambiente rodeado pela natureza, em salas equipadas com tecnologia de ponta para atender às suas necessidades. E o melhor, a poucos minutos de São Paulo. Faça hoje mesmo a sua reserva pelo 11 98 786 0302. Terras Altas Resort, o seu ponto de conexão com a natureza. O UFC está de casa nova. Só no UFC Fight Pass você assiste a todas as lutas do UFC ao vivo, além de vários outros eventos, conteúdos exclusivos e em português, documentários, pesagem, entrevistas e mais. Todo o arquivo de lutas históricas para você assistir quando e onde quiser. Não fique de fora dessa. Assine já! UFC Fight Pass, a nova casa do UFC no Brasil. O Teatro Opus Frei Caneca apresenta em setembro os musicais Silvio Santos Vem Aí e Ney Mato Grosso, Homem com H, em curtas temporadas. Noites de humor com Thiago Ventura às quintas-feiras, Bruna Luiz às sextas, Gil Lisboa às quartas com estreia 4 de outubro, Yuri Marçal aos sábados com estreia 7 de outubro, dia 8 de outubro, Fabrício Carpinejar. E confira as datas da série de concertos à luz de velas Candlelight. Mais informações em teatroopusfreicaneca.com.br. Ingressos em uhu.com. Você sabia que o Enari é o maior exame de residência na área de saúde do Brasil? Essa é uma iniciativa do governo federal por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, estatal do Ministério da Educação. O Enari foi criado para selecionar profissionais e estudantes da área de saúde para programas de residência médica, multiprofissional e uniprofissional em todo o país. Neste ano, o número de oportunidades está ainda maior. São mais de 5.000 vagas em 114 hospitais e instituições de saúde de todo o país. Profissionais de saúde formados e estudantes do último período. Inscrevam-se até 19 de setembro pelo site enari.ebser.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. São
19 horas e 27 minutos, apito final pela Rede Bandeirantes de Rádio, depois de Fortaleza 2, Corinthians 1, terminou na Vila Belmiro e o Santos foi goleado pelo Cruzeiro por 3-0. Já vamos voltar para lá com o Bruno Migliozzi. Nada do Vanderlei Luxemburgo ainda, não é, ô Pedro Ramiro? Nada, Capri. Então tá bom, então daqui a pouquinho a gente retorna lá para o estádio Castelão para ouvir o treinador corintiano, porque agora é hora do gabarito, é hora das notas, é hora do Cláudio Zaidan explicar aqui como foi o desempenho de cada jogador nessa vitória do Leão sobre o Timão, 2-1. Vamos lá, Michel Lopes! Gabarito do jogo. E pode subir o hino do Fortaleza aí. Glória e tradição. Zaida, começando pelo goleiro João Ricardo. Não foi uma partida que exigiu muito, não. No lance do gol, ele até tenta o desvio ali, a bola ainda bate no travessão, sobe pro Pedro. Uma nota 6 para ele. Vamos aqui agora para a nota do Tinga. Fez um bom jogo, 7. Brites. 6. Tite. Também 6. Foi embora para a entrada do Escobar. 5. Meio de campo do Leão teve Bruno Pacheco. Bruno Pacheco na lateral esquerda. Ele vai com nota... Imagina, 5,5. É isso aí, o Bruno Pacheco fechando a defesa do Fortaleza. Agora sim, no meio de campo, tivemos o Zé Wellison, o primeiro volante ali do Fortaleza, Zaida. Bom, ele jogou bem, só que a nota não é tão alta, porque bateu demais e correu risco de expulsão, quando ele toma um chapéu ali do Yuri Alberto e acerta o rosto do Yuri Alberto. Nota 6 pro Zé Wellison. Caio Alexandre. 8, melhor em campo na minha opinião. Pochettino. Pochettino, 6. Saiu para a entrada do Thiago Galhardo. 6 também, Capriotti. Marinho. Tava bem no jogo, ganhando quase todas ali do Bidu, mas errou um pênalti, se contundiu na hora da cobrança, não foi o que fez ele errar, depois que ele bateu, é que parece que há um problema no gramado ali, ele sente a panturrilha, começa a chorar, sai de campo, nota 6,5 pro Marinho. Ele foi embora então para a entrada do Iago Pikachu. Decidiu o jogo, 7. Lucero. Pelo gol, 6,5. Saiu para entrar o Silvio Romero. 5. E o Guilherme? Hoje, 5. E o Machuca, que entrou no lugar dele? O argentino Machuca, 5,5. Nota do técnico Juan Voivoda. 7,5, Capriotti. Time bem armado, bem aí, organizado. Ele é bom, né? Ele é bom. Ele às vezes, ele mostra uma certa inquietude, ele muda muito o time, principalmente o ataque. É difícil ele repetir o ataque. Só que nos últimos jogos ele tem insistido com o Marinho, quando o Marinho jogou a última porque estava suspenso, agora se machucou. Mas Marinho, Lucero e Guilherme, não é? Ele tem escalado mais frequentemente esse ataque, mas é um técnico muito competente. Você acha que o Voivoda, se estivesse no lugar do Luxemburgo hoje, Corinthians estaria numa situação melhor, Zaida? Eu acho que sim. O Vanderlei tem uma história muito maior que a do Voivoda, isso é indiscutível. É muito mais vencedor ao longo da história, mas você tem efeitos do tempo em qualquer atividade, né? As reações são mais lentas, as respostas mais demoradas e não há aquela vivacidade, né, que sempre foi presente no trabalho do Vanderlei, que é um grande treinador, historicamente um dos melhores do Brasil. Mas eu acho que hoje sim, hoje o Voivoda é um cara que consegue fazer coisas melhores do que o Vanderlei. Vamos lá então, virando a chavinha, Michel Lopes mudando o hino e a nota do goleiro Cássio Zaidan. É aquela história, ele não pegou o pênalti, mas ele no gol deixa o cobrador. O cara quer tirar demais, porque sabe que se o Cássio acerta o canto, a chance dele pegar é muito grande. Então o Cássio é um goleiro formidável, né? Sem culpa nos gols, nota 6,5. Léo Maná. 5. No intervalo ele foi embora para a entrada do Wesley. Aí o Bruno Mendes foi para a lateral, entrou o Wesley na ponta esquerda, ele desfez o esquema com 3 zagueiros. O Wesley joga muito mais do que jogou hoje. Quando ele perdeu aquela chance,
ele parece que sentiu o baque, é muito novo ainda, ficou meio nervoso ali, querendo logo fazer uma jogada que compensasse aquela perda. Mas é ótimo jogador, para mim tem de ser titular do Corinthians, mas hoje foi uma atuação para 5,5. Wesley, perdão, já falou aí o Wesley, que entrou no lugar do Léo Maná. Bruno Mendes. 6. Gil. 4,5. Caetano. 6,5. O moleque é Aliás, bom, hein? Por que o Gil faz... É bom, o Caetano é bom zagueiro. Por que o Gil faz um jogo bom, 2 jogos bons e depois outros que caem muito, hein, Zaida? Por que essa inconstância no Gil, hein? O problema para mim tá no meio campo do Corinthians. A defesa fica muito exposta em todos os jogos. Bom, você viu contra o Estudiantes, né, Caprotti? Um negócio impressionante. O meio campo do Corinthians não conseguia deter o Estudiantes e toda hora vinha gente com bola dominada para cima da defesa. E aí, o Gil, que é um grande zagueiro, né, tecnicamente, experiência, posicionamento, quando ele acerta a mão, muitas vezes ele salva o Corinthians, ele evita derrotas, né? Quando ele faz um jogo abaixo do normal, tal, parece uma coisa desastrosa, porque a defesa é muito exigida. O meio campo do Corinthians, principalmente quando não está o Moscardo. Você viu hoje, quando saiu o Moscardo, aquilo virou uma avenida, né? Virou mesmo. Virou um passeiozão. Matheus Bidu. 3. Quantos, Aida? 3. Rapaz, como é que pode, hein? Ô Zaida, se ele botar um cone lá, acho que o Corinthians tem mais sucesso, viu? Acho que o cone dos caras não sabem que vão ter que jogar pelo outro. O Bidu não dá, não tem jeito. O Bidu quis entregar e entregou mesmo, hein? Ele não aproveitou, porque a gente sempre lembra, o Fábio Santos está indo para a aposentadoria, né? São os momentos derradeiros da grande carreira do Fábio Santos, que tem dificuldade para jogar, quarta, domingo, não dá para você ficar escalando o Fábio Santos toda hora. E o Bidu não tem aproveitado, ele tem entrado mal, senão ele seria titular, né? Até pelo fato de que o Fábio Santos já não tem jogado bem, o Fábio Santos também tem muita dificuldade para marcar. O Corinthians toma muitos gols com jogadas ali pelo lado esquerdo da defesa. Uma saída é você, principalmente quando você escala 3 zagueiros, é colocar o Biro como um ala pela esquerda. Porque ele joga ali, ele sabe jogar ali. Tem bola, ataca bem e talvez não sofra tanto na marcação. Mas hoje, particularmente, foi uma partida muito, muito ruim do Matheus Bidu. Gabriel Moscardo. 6. Ele foi embora para a entrada do Cantilho. 5. Juliano. 5,5. Juan Oliveira. 5. Foi embora para a entrada do Matheus Araújo. Ele jogou mais do que o Juan hoje, nota 6. Pedro. Pelo gol, 6. Foi embora para a entrada do Mosquito. Hoje, 5. Yuri Alberto. 2 jogadas boas e muitas bolas perdidas, 5. Ele saiu para a entrada do Ángel Romero. Não acrescentou muito neste jogo, até porque entrou numa função que não é a dele, né? Jogando pelo meio do ataque ali. Não é o lugar que o Romero costuma jogar. Nota 5. E o Vanderlei Luxemburgo? Ele para mim, acertou na mudança feita no intervalo. E não sei se ele vai dar uma explicação para a saída do Moscardo, se o Moscardo pediu para sair. Se pediu, o assunto encerrado. Mas para mim, o grande problema foi na decisão de poupar tanta gente, né? Fagner, o Renato Augusto e mesmo o Veríssimo, que foi para Fortaleza, mas ficou no banco. Ele que é hoje o melhor zagueiro do Corinthians. Então hoje nota 5 para o Vanderlei. Escalou bem mal o Corinthians também, né? A escalação inicial do Corinthians estava bem ruim, né? Tava. E o time teve um lance que foi emblemático, mas aí já com 2 zagueiros só e tal. Mas é uma bola que o Corinthians perde no ataque e o Zé Wellison sai com ela, da defesa do Fortaleza em direção ao ataque. Há um buraco, mas assim um vazio. Parecia que o cara tava correndo no pasto, solitário, né? Ou seja, havia um grupo de jogadores do Corinthians no ataque e um grupo na defesa. E um buraco entre eles. Isso não pode acontecer. O Corinthians estava muito desorganizado em campo. E por isso sofre tanto na defesa. Você vê que o Cássio
ele alterna expressões de resignação com irritação. Porque toda hora é um lance perigoso, toda hora é gente chutando com liberdade da entrada da área. Não é? Tudo bem, ele é um goleiraço, faz a parte dele. Mas o cara quer um pouco de descanso, quer ver o time dele no ataque, segurando a bola no ataque, a bola não fica no ataque. Quando o Wesley entra, fica mais. Porque o Wesley pega a bola e vai para cima do marcador, tenta o drible, em diagonal ou para a linha de fundo, dá um respiro. O pessoal do meio campo pode chegar. Mas quando ele não tá, quando é só a bola esticada pro Yuri Alberto, a bola bate e volta. Aí o Cássio fica daquele jeito, né, Capra? Fica irritado, né? E fica vendido, né? Completamente vendido. E a nota do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima? Caprotti, ele não teve influência no resultado, o pênalti que ele marcou aconteceu, não há dúvida. E o pênalti que ele havia marcado pro Corinthians também aconteceu, é que o Bandeira corretamente marcou o impedimento ali do Matheus. Então o árbitro, nos lances decisivos, ele não teve problemas, né? Cometeu erros ali, falta que não marcou, falta que não foi, ele deu, falta que foi, ele não deu, essas coisas sempre acontecem. O único lance para mim, que ele deveria, até pela posição em que ele estava, ele deveria perceber o que aconteceu, foi o Zé Wellison acertando o rosto do Yuri Alberto quando o Yuri Alberto dá um chapéu. E não é aquele negócio que o cara tenta se proteger, como alegou ontem o Gabriel, né? É uma agressão. O Gabriel mereceu ser expulso ontem e o Zé Wellison deveria ter sido expulso hoje. Muito bom. Cláudio Zaidan. Zaidan, valeu, um grande abraço a você, bom descanso você, o Manuel. E amanhã, para fechar a semana no Bandeirantes Acontece. Bom descanso e até lá, Zaidan. Se Deus quiser, Capriotti, até domingo. Um abraço para você, Ramiro, para toda a equipe. Valeu, mestre. Valeu, muito obrigado. Cláudio Zaidan e o destaque final da Opinião Bandeirantes aqui no apito final às 9h39. Estamos aí ainda aguardando a coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. Já também o Aguirre. Vamos tentar ouvir aí o treinador santista que perdeu para o Cruzeiro por 3-0. Já voltamos com Pedro Ramiro, com Bruno Migliozzi e a reta final do apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Mundial de Fórmula 1, na Bandeirantes. Oferecimento Renault Duster com motor turbo de 170 cavalos. Heineken 00, linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento. Ipmax da Ipiranga. Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você. Gerdau, o futuro se molda. Stone, tudo conectado para vender, gerir e botar para girar. E claro, faça seu multi com o 5G+, mais rápido do Brasil. Max Verstappen chega em Singapura como detentor de um novo recorde da Fórmula 1, 10 vitórias consecutivas, mas ele nunca venceu no circuito de Marina Bay, um desafio diferente para o piloto holandês num dos circuitos mais desafiadores de toda a temporada. A ação no circuito de Singapura começa com os primeiros treinos livres nesta sexta-feira. A corrida é no domingo, largada prevista para as 9 da manhã do horário de Brasília. E das etapas que restam até o final do ano, Singapura não é a única que Verstappen ainda não venceu. Ele ainda buscará sua primeira vitória no Grande Prêmio do Qatar, no circuito do Losail, e também na nova corrida do calendário da Fórmula 1, o Grande Prêmio de Las Vegas, que acontece em novembro. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. O sucesso do seu evento começa pela escolha do lugar certo. O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para encantar os seus convidados. Imagine realizar o seu evento ou reunião em um ambiente rodeado pela natureza, em salas equipadas com tecnologia de ponta para atender às suas necessidades. E o melhor, a poucos minutos de São Paulo. Faça hoje mesmo a sua reserva pelo 11 98 786 0302. Terras Altas Resort, o seu ponto de conexão com a natureza.
Paraíba. Silas Câmara, deputado federal do Amazonas. Nós, do Republicanos, temos a família como base da sociedade e compreendemos profundamente a importância dos valores cristãos e morais no cotidiano. Por isso, estaremos no Congresso Nacional trabalhando em defesa da vida e dos valores da família, juntamente com a Frente Parlamentar Evangélica, da qual sou presidente com muita honra. Venha, filie-se ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Se você é contra a liberação das drogas, é porque você pensa como o PL. Se você entende que a pureza de uma criança deve ser preservada e não invadida com a ideologia de gênero, você pensa como o PL. Se para você o que nos une é muito maior do que as diferenças que nos separam, pode ter certeza, você pensa como o PL. E é por isso que o povo brasileiro fez do PL o maior partido do Brasil. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na cata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O UFC está de casa nova. Só no UFC Fight Pass você assiste a todas as lutas do UFC ao vivo, além de vários outros eventos, conteúdos exclusivos e em português, documentários, pesagem, entrevistas e mais. Todo o arquivo de lutas históricas para você assistir quando e onde quiser. Não fique de fora dessa. Assine já! UFC Fight Pass, a nova casa do UFC no Brasil. Quando o assunto é defender a mulher, o Solidariedade chega junto. É do Solidariedade a ação no STF que garantiu a licença maternidade a partir da alta hospitalar. Também é do Solidariedade quem criou a lei de distribuição gratuita de absorvente. Seguimos apresentando soluções para proteger as mulheres e combater a violência doméstica. Na luta por igualdade, dignidade e respeito, o Solidariedade chega junto. Para que você chegue cada vez mais longe. Filie-se ao Solidariedade. O Teatro Opus Frei Caneca apresenta em setembro os musicais Silvio Santos Vem Aí e Ney Matogrosso, Homem com H, em curtas temporadas. Noites de humor com Thiago Ventura às quintas-feiras, Bruna Luiz às sextas, Gil Lisboa às quartas com estreia 4 de outubro, Yuri Marçal aos sábados com estreia 7 de outubro, dia 8 de outubro, Fabrício Carpinejar. E confira as datas da série de concertos à luz de velas Candlelight. Mais informações em teatroopusfreicaneca.com.br. Ingressos em uvu.com. Você sabia que o ENARI é o maior exame de residência na área de saúde do Brasil? Essa é uma iniciativa do governo federal por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, estatal do Ministério da Educação. O ENARI foi criado para selecionar profissionais e estudantes da área de saúde para programas de residência médica, multiprofissional e uniprofissional em todo o país. Neste ano, o número de oportunidades está ainda maior. São mais de 5.000 vagas em 114 hospitais e instituições de saúde de todo o país. Profissionais de saúde formados e estudantes do último período. Inscrevam-se até 19 de setembro pelo site enari.ebser.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. 9h47, já estamos de volta com o apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Bruno Migliosi tá falando aí, Diego Aguirre. Vamos lá, Bruninho. Vamos ouvir, Capri. Diego Aguirre falando. É o time que menos finalizou o campeonato, dados do Footstats, que recolhi agora. Eu queria entender que ponto positivo você enxerga no trabalho até aqui. E aproveitando, no intervalo você tirou 2 volantes, colocou um atacante, o Furt, colocou um outro volante, né, o Rincon, e virou um 4-2-4 na maneira mais básica de se explicar. Queria entender também, então, por que a opção por um 4-2-4 no segundo tempo, sem meio campo. Bueno, es difícil, pues me pregunta qué cosas positivas, es difícil encontrar cosas positivas cuando sufrimos esta derrota en casa, que no esperábamos, y entonces acho que no es momento de hablar de cosas positivas, podemos hablar de cosas negativas que acontecieron no jogo, que todos vimos, que nos trabajamos, por ejemplo, mucho na bola parada y tomamos ese gol que acho que pesó mucho, sentimos y no marcó el comienzo de la victoria para Cruzeiro. Fue una cosa que teníamos falado mucho, trabajado y acabamos pegando ese gol que acho que viró el juego. Hasta ahí estábamos en un juego difícil, sí, mas no teníamos muchos problemas. Ahí el time pegó ese gol de bola parada y sentimos y Cruzeiro creció y después acho que ganó merecidamente. Después las trocas, Gabriel en un lugar de Caizara, que estaba con cartón amarelo, un lateral por un lateral. Rincón por Nonato, un volante por un volante. Y después tiré a Jan y puse a Furch como una opción más ofensiva para intentar jugar un poco más directo, para encontrar alguna variante. No teníamos encontrado situaciones de gol y buscamos con un atacante a más, jugar con 2 centroavantes para tener un time más ofensivo. Essa foi a ideia. Ô Aguirre, eu gostaria que você explicasse como é que você enxerga o Jean Lucas, né? Um jogador de meio de campo. Você tem escalado ele algumas vezes até numa posição que ele não se sente muito bem. Como é que você enxerga esse jogador? Você tirou ele no intervalo hoje. E se com esse retrospecto que você tem hoje, de 5 jogos e 4 derrotas, se em algum momento você pensou, depois do jogo de hoje, em deixar o Santos? Não, Jean Lucas, estamos tentando el mejor rendimiento de él y es verdad que pusimos a veces un poco más atrás, a veces un poco más en la frente y buscando alternativas. Es un jugador de mucha calidad y que tiene que encontrar su lugar y su mejor rendimiento. Yo que en este momento es difícil encontrar rendimientos bons porque el time no está encontrando juego y entonces es difícil hablar de rendimientos individuales bons. Después no estamos trabajando mucho, sufriendo y intentando obviamente dar lo mejor de nos para poder ayudar al time a salir de esa situación ruin que estamos. Más la única cosa que estoy pensando es en un juego de segunda, no puedo pensar en otra cosa en este momento. Tá bom, tá ótimo aí, tá aí o Diego Aguirre, Bruno. Então, pra gente fechar aí o destaque final do Santos, ouvimos um pouquinho do Aguirre, o técnico santista. Vamos lá, as últimas informações do Peixe, situação desesperadora. Vai, Bruno.
Capri, o Santos, como você falou, uma situação muito complicada, inclusive houve um momento de tensão aqui dentro da Vila Belmiro, porque demorou muito para aparecer o Aguirre. A gente ficou até na expectativa de que talvez fosse Alexandre Galo a aparecer para comunicar a saída do técnico. Mas agora, com a permanência dele, o Santos tem uma sequência muito complicada pela frente, está a 4 pontos do Goiás, que é o 16º colocado, o Santos é o 17º com 21 ainda, e tem confronto direto. Pega o Bahia no próximo sábado na Fonte Nova e depois no outro domingo recebe o Vasco da Gama na Vila Belmiro, confrontos decisivos pela frente no Santos na sequência do Campeonato Brasileiro. Capri. Valeu, Bruno. Bom retorno e até amanhã na programação da Bandeirantes. Tá aí o Bruno Migliozzi, que acompanhou de pertinho a situação do Santos. Então, o problema não é do treinador no Santos também, não é? Vai mandar o Diego Aguirre embora, vai trazer outro treinador aí, vai ser desespero até o fim. E é o time do Santos, é o time, é a direção, é o ambiente, é o clima. O Santos vem fazendo vestibular para ser rebaixado nos últimos anos. E parece que a hora está chegando. Infelizmente, essa é a dura realidade. Parece que a hora está chegando, a não ser que haja um enorme fato novo aí nos próximos dias para o Santos dar uma virada nisso. Porque, de verdade, não há... Você olha para o Santos, não há uma luz no fim do túnel. Não há. Não há. O time não consegue reagir. Vamos ver, quem sabe, não é? Ô Capri, tem um detalhe também, né? Não sei se a gente percebeu ouvindo aqui a coletiva do Aguirre e até fazendo a comparação com o Luxemburgo, que a gente está tentando ouvi-lo. O Aguirre fala assim, eu não quero falar em coisas positivas. Hoje tudo foi negativo, né? E é muito diferente da postura do Luxemburgo depois que o Corinthians perde, né? Porque ele tenta ver as coisas positivas sempre. Então, pelo menos a mudança, a diferença de postura entre os treinadores parece importante num momento como esse, né? Ah, sem dúvida. O comportamento do Aguirre é bem diferente dos nossos treinadores aqui, né? Vê que ele é questionado, ele é perguntado, é apertado e com razão, mas ele não perde a linha, não perde a compostura e a educação principalmente, né? Os nossos aqui muitas vezes se perdem nas respostas. Mas tá difícil lá do Pofechou falar, hein? Acho que, não sei não, vai rolar lá a coletiva, ô Ramiro? A gente tá aguardando, né? Porque até para explicar para quem nos acompanha, através da Corinthians TV, que a gente fica aguardando essa coletiva, em jogos fora de casa é muito mais complicado. Até na própria Neoquímica Arena, o sinal pro visitante lá da coletiva é muito mais complicado do que pro próprio mandante. Então a gente tá aguardando aí o Luxemburgo, vamos ver se a gente consegue uma palavrinha do Pofechou. Ô Ramiro, só pra gente, então, definir e confirmar os próximos desfalques do Corinthians. Os jogos a gente já sabe, mas os desfalques são pesados, né? Quem é que o Corinthians não vai ter aí, por exemplo, segunda-feira contra o Grêmio? Vamos lá, é importante lembrar, antes de falar dos desfalques, que pelo menos o Maicon volta, né? O Maicon estava suspenso para a partida de hoje, por conta daquele cartão vermelho no jogo contra o time do Palmeiras. E aí o negócio se complica, né, Capri? Porque o Bruno Mendes estava atuando como titular, mas é verdade que também hoje ele só foi titular porque o Fagner foi poupado, mas de qualquer forma o uruguaio tá fora porque levou o terceiro cartão amarelo, então é desfalque para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Por outro lado, o Gil também, que vinha sendo titular em todas as partidas, leva o terceiro cartão amarelo e também tá fora. O Corinthians tem uma lista muito grande de pendurados. Inclusive esses jogadores, até para passar para quem nos acompanha, o Corinthians tem de pendurados, e ainda para essa partida contra o Grêmio, que é importante, Cássio, aí o Bruno Mendes estava pendurado e o Gil também não estão mais, porque levaram agora de fato o terceiro cartão amarelo e estão fora, Caetano, Lucas Veríssimo, Matheus Bidu, Biro, Fagner, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Rony, Juan Oliveira e Yuri Alberto, praticamente o time inteiro pendurado, ou seja, se qualquer jogador levar cartão amarelo contra o Grêmio, tá fora da próxima partida, que é também na Neoquímica Arena, na próxima sexta-feira, contra o líder do campeonato, o Botafogo, Capri. Dureza, né? Vida dura do Corinthians. Vida muito dura do Corinthians, não é fácil não. Então vamos lá. Você volta ao longo da nossa programação, não vai dar tempo mesmo, já estamos no finalzinho aqui do apito final, vem aí o Guarani, a voz do Brasil, né? Então você volta ao longo da nossa programação, trazendo aí a palavra do Vanderlei Luxemburgo e mais informações do Corinthians, tá bom, Ramiro? Fechou, Capri, um grande abraço a todos, grande abraço ao Enzo, Michelzinho, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Valeu, Enzo Ortega. Até amanhã aqui na programação da Bandeirantes. Amanhã também não tem Esporte em Debate. Tchau, Enzo. Valeu, Capri. Até amanhã. Uma boa noite pra você e pra todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado. Com Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica, Alexandre Marques no switcher Bandeirantes, nós estamos fechando o apito final depois de Fortaleza 2, Corinthians 1, Santos 0, Cruzeiro 3. Ao longo da nossa programação, você vai ter mais informações do esporte e amanhã, na programação esportiva da Bandeirantes, tem muito mais. E amanhã é a vez do Palmeiras, né? Palmeiras e Goiás jogam amanhã e é claro que a Rádio Bandeirantes vai transmitir o jogo válido por essa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tenham todos um bom final de quinta-feira, uma excelente sexta e até amanhã aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você.